tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios, conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer pessoal, profissional e financeiramente. E eu sou a Sabrina Baez e estou um pouco nervosa hoje, porque a pessoa que está aqui com a gente é um convidado muito especial e a gente vai compartilhar com ele experiências transformadoras e a gente acredita que a gente conhecer um pouquinho dos bastidores da jornada e do sucesso das pessoas que vêm aqui fazem com que você tenha insights na sua vida. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, ó. Seja você um empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um rumo diferente na sua vida, esse podcast é para você. Fizemos com muito carinho e hoje a gente vai receber uma pessoa especial, porque a gente vai explorar aqui erros, aprendizados, acertos. Então, isso pode fazer total diferença na sua jornada. Então, fica com a gente até o final, tá? Papel e caneta, eu já gosto de canetas coloridas, papelzinho para anotar cada insight e não perder nada. E o nosso convidado de hoje é incrível e tem uma história de superação riquíssima. Eu até comprei, gente, um lencinho, mas eu esqueci na mesa lá em casa porque eu acho que hoje vai ser muito emocionante. Então vamos descobrir junto com ele o que ele aprendeu ao longo dessa jornada, todas as experiências, para que a gente possa trazer para a nossa vida pessoal também uma evolução. E eu vou apresentar o nosso convidado, tá? Hoje o NovoCast tem a honra de receber uma das vozes mais impactantes da fé cristã no Brasil e no mundo. O nosso convidado é cantor, compositor, escritor, pregador, esposo, pai de 4 filhos e, acima de tudo, um missionário incansável. Ele estava ontem aí até altas horas da noite e já está aqui com a gente cedinho. Que há mais de 35 anos tem dedicado a sua vida a levar esperança, cura e transformação a milhares, talvez milhões de corações. Ele é fundador da Missão Louvor e Glória, presidente da Fundação Louvor e Glória e já evangelizou em mais de 30 países. Eu não sei se esse número está certo, depois ele vai confirmar. Sempre com uma mensagem muito forte, verdadeira, cheia de propósito e um sorriso no rosto. A hora que eu encontrei ele, já me deu um sorriso muito gostoso. Ele é autor de 5 livros, criador de músicas que atravessam gerações, como Reconstrói a Minha Vida, A Vitória é Certa, e ele faz da dor um testemunho e da fé um chamado diário. O seu jeito de pregar é direto, transparente, cheio de unção. E mesmo tendo enfrentado momentos de dor profunda, como a perda da sua primeira esposa, jamais perdeu a sua fé. Pelo contrário, ele transformou o luto em missão, a saudade em serviço e a música em ponte entre o céu e os corações aflitos. Rodrigo Ferreira é daqueles homens raros que vivem para Deus, vivem com Deus e fazem os outros viverem por Deus também. Então seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, Rodrigo Ferreira. Que alegria! Que alegria, gente. Obrigado, viu? Que maravilha estar aqui com vocês, Júnior, Werner, Sabrina. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Porque a história da gente vai virando uma forma de testemunhar o grande amor que Deus tem por nós, né? É a história de todos nós. Então, partilhar a vida é muito bom. Então, quero aqui abraçar todos que estão assistindo o NovoCast e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e sei que, através da nossa conversa aqui, da nossa partilha, muita coisa boa vai acontecer, né? Amém. Com certeza, o prazer é nosso. A alegria é toda nossa. Com certeza. Vamos lá. Rodrigo, hoje você tem mais de 35 anos de missão, Sim. né? Muita gente te vê como referência hoje. Mas como é que era o Rodrigo, criança e adolescente? Conta um pouquinho pra gente aí. Pois é, eu tenho uma diferença de idade dos meus irmãos de 10 anos, né? Então eu sou o filho mais novo dos meus pais, sou o sobrinho mais novo dos meus tios e o neto mais novo dos meus avós. Então eu vim a rapinha da panela lá, né? Minha mãe até fala assim, eu acho que você nem ia vir. Imagina! Mas veio, né? Então apareceu a rapinha da panela. E eu sou muito feliz por viver essa experiência do filho caçula, né? Do filho mais novo. E tem um pouquinho do paparicar aí dos irmãos, né? Da família. Mas eu vivi uma experiência muito dolorida logo cedo, que foi a separação dos meus pais. E eu sempre digo isso de uma forma muito cuidadosa para não querer manchar, né?
aquilo que meu pai e minha mãe significam. Então, eu sei que muitas pessoas vivem essa realidade no Verdade. Brasil, no mundo afora, de ser filho de pais separados. E às vezes isso dá a impressão que a gente está dizendo, olha, meu pai não presta, minha mãe não presta, nada disso. Né? Então foi uma relação bastante sofrida, mas que não deixou de ter os seus frutos, né? Entre eles, a gente, meus irmãos, nossa vida. Mas, de fato, a minha mãe, ela viveu um transtorno obsessivo-compulsivo muito intenso, né? Então, eu sou de 75, né? E eu nasci em São Bernardo, ali na Grande São Paulo, no ABC, e minha mãe sempre viveu esse drama, sempre, emocionalmente muito machucada, doente, muito frágil, né? E esse transtorno obsessivo-compulsivo da mamãe trouxe muitas realidades de dor, assim, dentro de casa, porque era um transtorno com limpeza. Minha mãe limpava muito o tempo todo. E isso não era só a questão do limpar, até porque é gostoso, né? Você viver num ambiente limpo, mas o transtorno que isso traz, né? Quando E você... todo mundo tinha que ir no ritmo dela. No ritmo dela, do jeito dela, no costume dela. E para o filho, isso é mais fácil. Não que seja fácil, mas é mais fácil. Mas para o marido, que vem de outro lugar, porque eu, por exemplo, se você falar assim para mim, quanto você sofreu com a sua mãe? Eu não sei nem se é sofrimento, porque eu já nasci no meio disso, né? Eu nasci no meio disso, eu nasci no meio do nenezinho que tem que ficar ali, que toma banho 3, 4 vezes por dia, né? Não sei nem como eu tenho pele ainda, mas tomava muito banho, né? E aquela coisa toda, e aquela roupa tinha que ser lavada na mão e tá. Mas eu cresci nesse ritmo. Agora, para o papai já era mais sofrido penoso. isso, né? Então, foi difícil, por exemplo, crescer sem o pai de um lado e a mãe do outro, mas realmente depois que você cresce, você entende o drama que as pessoas vivem. Hoje, como missionário, como alguém que trabalha com famílias, com casais, eu sempre converso com minha mãe e com meu pai, porque são vivos ainda, minha mãe tem 78, meu pai também. E eu sempre eu pergunto para eles, qual foi o momento, né, que você não conseguiu mais. Então você vai ali, ninguém separa da quinta para sexta. Ninguém separa da quarta para quinta. Então vem um desgaste, né? Então, o meu pai e minha mãe ambos falam assim, olha, se nós estivéssemos numa estrutura de fé, melhor. Se nós tivéssemos uma estrutura emocional, melhor. E se nós tivéssemos uma estrutura financeira melhor, olha quanta coisa interessante isso. Pilares, né? Pilares, Importantes. né? Talvez nós não estaríamos separados. E por que a gente está falando isso aqui? Porque eu acredito que a missão do NovoCast é essa. Sim. É poder ajudar pessoas nos seus momentos. Sim. Então, de repente, você que está assistindo agora, não precisa tomar a decisão drástica, vamos cada um para um lado. De repente, existe outra forma de você arrumar isso, consertar isso, de você restaurar isso. Então, eu fico feliz porque nós estamos ouvindo duas pessoas que se amam, se gostam, se escolheram, mas não conseguiram ficar juntos. Por questões muito importantes, né? Então, a questão da fé é importante, espiritual, que eles não tinham, né? Esses dias aconteceu uma coisa que vocês não imaginam. Minha mãe falou assim, eu quero voltar lá, ver onde eu morava, lá em Santo André. Levei ela. Minha mãe tá nessa fase saudosista, né, e tal. E aí levei ela. Aí falei, mãe, nós moramos aqui? Você nasceu nessa casa e tal. Vamos ver o que tem na rua. Padaria, virando a rua assim, 60 metros. A igreja, Santa Luzia. Minha mãe falou assim, essa igreja não tinha. Falei, não é possível, vamos estudar. Entrei no Google, não, a igreja está aqui há 80 anos. Caralho. Eu tenho 40, eu tenho 50, então... Vocês não frequentavam. Não, Ela não além sabia. de não ir, nem via a igreja. Ela estava lá. Ela estava lá. Então você percebe como as pessoas às vezes andam alheia às coisas da fé. E não é por maldade, eu estou falando da minha mãe, que é a minha heroína, que é super-herói da minha vida. A minha mãe que com todas essas Quantos anos limitações... vocês moraram lá? Nós moramos ali uns 5 anos, nessa rua, Sim. né? E lá está a igreja Santa Luzia. E durante Já existia 5 lá. anos ela não percebeu. Não que existia percebeu. ali. E quando que foi a primeira conexão com o Senhor, então? Já que você cresceu num lar que de repente não tinha tanta Não conexão. tinha. Né? E deixa eu dizer aqui, hein? Nós não estamos falando de um lar de pessoas promíscuas, de Não, pessoas ok. maldosas, nada disso. Mas a fé, ela falta. É. A pessoa tem que entender isso, como para a planta falta água, como para a planta falta, né, o sol, falta. Então, às vezes, as pessoas acham assim, eu não vou na igreja, mas eu não sou mal. Mas não é essa a questão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando exatamente daquilo que é vital para nós, como respirar, daquilo que é vida para nós. É aquilo que preenche para você que tem tudo
Exato. Um bom emprego, casa, carro, filhos, tal, e de repente ainda tem um vazio aqui dentro que você não falando sabe de sobre onde isso, vem. essa semana eu estava assistindo um podcast onde eu ouvi falar de um rapaz no mercado digital que está vendendo ele ensina como fazer uma oração para as pessoas que têm mais de 30 anos. Que chegaram ao ápice do sucesso, que tem tudo o que querem, mas falta Olha aí. algo. Né? E ele estava explicando que as pessoas foram perdendo esse conceito de conversar com Deus. E realmente as pessoas hoje nessa idade não isso. sabem falar com Deus. É isso. E vão. Nós vamos aprender hoje aqui. Então, e as pessoas vão se distanciando, não por maldade. Às vezes o caminho vai ficando paralelo demais. Deus está do seu lado e vai ficando e não cruza. O caminho não se cruza. A gente tem que cruzar o caminho de Deus, gente. Tem que ter isso na vida. A gente tem que cruzar o caminho de Deus, porque Ele veio cruzar o nosso. Jesus fez o quê? Veio cruzar o nosso caminho. Então fala pra gente quando foi o seu verdadeiro sim pra Deus. Quando a fé deixou assim de ser uma tradição e se tornou uma vocação. Ali na separação, meu pai é alfaiate, né? Ficou ali em São Paulo e nós fomos pro interior, em Marília, onde moram os parentes da minha mãe. E ali começa todo um tempo bastante desafiador. E foi ali em Marília que minha mãe despertou pra fé. Sério? Ali em Começou Marília. pela sua mãe. Ali ela então. viu minha as mãe. igrejas, de verdade. Exato. Alguém foi, convidou, aquela coisa toda, convidou minha mãe, né? E eu nunca vou esquecer desse dia. E sou muito grato à dona Francisca, a mulher do seu Vanderlei, que conserta a máquina na rua Lazarino Casadei, lá. Ela atravessa a rua e fala, dona Jenny, tudo bem? Então, aquela coisa de vizinha. Vamos na igreja comigo? Puxa, como isso é importante, cara. Um convite pode mudar a vida de alguém. A gente precisa ter um pouco mais de ousadia, viu? De chegar a alguém e falar assim, convidar as coisas para as coisas boas, não só para a fé, mas para tudo que é bom, né? Então minha mãe começou a caminhar na igreja, isso foi no ano de 87, eu tinha 12 anos, e aí, eu acho que é uma coisa consequente, né? A bênção, a graça, como uma sequência de coisas boas começam a acontecer. Então a mamãe estava realmente num momento muito sofrido, muito doente, muito debilitada emocionalmente, separada, né? Aí eu já tinha um irmão mais velho meu que estava nas drogas e tudo, essa coisa. Então, Puxa minha vida. mãe queria buscar uma força e conseguiu encontrar na igreja católica, na fé, ali na igreja Sagrada Família, e aí começa o despertar da fé. E, consequentemente, mamãe foi levando a gente, né? Meu irmão, que hoje também é missionário comigo, faz parte da mesma comunidade, que legal. vive a sobriedade, é um cara casado, tem filhos e tudo. Então, mamãe conseguiu vitórias muito importantes, inclusive com ela, né? Então, muito cedo eu despertei para a fé, muito novo, 13 anos, 14 anos, e em seguida já começa ali os primeiros trabalhos missionários, né? Que eu faço questão de contar porque é história, né? Então eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá que a gente não pode perder um segundo sequer da nossa história. Então, como alguém te pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 50. Não fala que você tem 45, não. Deixando alguns anos aí pra trás. Não, nem fala que você tem 39, 49, porque você está deixando a sua história. A sua história é muito importante, até as perdas, até os ganhos. Então, quando alguém pergunta assim, quantos anos você tem de vida missionária? 35. Mas com 15 você começou? Com 15 eu comecei a falar na rádio, eu comecei nos grupos de jovens, a minha história começa ali. Caraca, que show. Legal. E aí, tem muita gente que tá ouvindo a gente, Rodrigo, que, enfim, não é católico, enfim, Sim. não entende muito o que é essa vida missionária. E aí, nessa jornada, você fundou, né, a Missão Louvor e Glória, que é uma comunidade, vocês moram em comunidade. Então, conta pra gente o que é isso, o que é viver em comunidade, o que é ser missionário na prática. A vida missionária, para todos nós, até em outras denominações cristãs, é uma forma do leigo, vamos falar assim, que não é Que não é padre. não é ou padre, não é freira, freira. não é a vida consagrada, poder exercer também a sua missão, que não é só do padre. Existe um pouco de engano nessa parte, em achar que é o padre que tem que falar, o padre tem que fazer tudo, parece que o padre é aquela pessoa que nós estamos sentados e ele tem que exercer todas as funções. Não, o missionário também, né? Pode fazer isso dentro da Igreja Católica. O missionário tem seu espaço através daquilo que ele pode oferecer. No meu caso, começou com a música, né? E depois da música, as pregações e tudo mais, e hoje com a literatura, né? E com tudo aquilo que hoje a gente tem, por exemplo, a internet Sim. e tudo. Então, é uma evangelização mais organizada, mais sistematizada e mais elaborada, né? Então, quando eu fundo a Missão Louvor e Glória, ali no ano de 95, então ela vai estar completando 30 anos esse ano agora, né? Uau. Então nós éramos um grupo de jovens, formou a banda Louvor e Glória, assim que começou.
Então você toca bateria, mesmo se não tocasse, né? Você toca Vai isso aprender aqui. agora. Daquele jeito. Exatamente, daquele jeito. E então a gente começou o trabalho assim, com a banda ali nos grupos, né? Tocando nas missas, nos encontros, festa de pastel, de sorvete, onde tinha uma caixa de som e um negócio para plugar, estávamos lá. Então isso era muito importante, porque nesse meio eu conheci a minha esposa, comecei a namorar, e aí toda essa questão dos membros da banda, nossa missão começou nesse ambiente aí. E claro que depois ela vai tomando, né, outra forma, né, vai crescendo, mas começa nesse ambiente aí. Legal. Massa. Você já namorou na Canção Nova, não? Não. Tá. Não, nunca. Legal, você... É muito louco isso, né? Eu falo assim, cara, muito novo, que é com 15 anos, né? Não sei se eu vou estar pulando o roteiro aqui, mas eu penso assim, sei lá, com 15 você já tava falando na rádio, você já tava com essa... Como é assim... Você sentia no coração? Porque às vezes eu vejo gente falando assim, não sou eu, né? Enfim, as palavras vêm aqui, enfim. É o Espírito Santo. Cara, como é que era isso? Você tão novo, assim, era estudo, muito estudo, ou... Fala dos dons. Tá. Então, a princípio, assim, vou ser muito sincero com vocês. Tá. A princípio, não tem estudo. Porque 15 anos, o que você sabe de Bíblia, de Deus, de igreja? Não sabe nada. Eu não venho de uma história de igreja. Eu não sabia. Minha catequese, eu nem lembrava nada. Chamado. Então, eu atribuo a um dom, a uma graça. Porque tem uma parte do Evangelho que, no capítulo 7 de São Lucas, versículo 11, que Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E a Bíblia diz assim: e o menino estava morto, Jesus chegou lá perto do esquife, onde estavam o corpo deitado, tocou no esquife e falou: moço, levanta. O moço levantou e pôs-se a falar. Eu falo que esse moço sou eu. eu me levantei e me pus a falar, né? É como um dom mesmo, mas com bem pouco preparo, né? Então, assim, mas tinha aquela no coração, aquela vontade de dizer, né? De falar, a vontade da vida. E tudo assim, o que impulsionava muito esse amor, essa vontade, era a vida da mamãe. Porque você imagina você conviver com a sua mãe todos os dias muito doente, muito para baixo, uma boca muito pesada, muito maldita, muita mágoa, muita amargura, né? Uma pessoa que às vezes ficava semanas sem dizer uma palavra, né? Fechada, sem dizer, no quarto, chorando, à base de remédio. Então, esse era o ambiente de casa. Então, você tem que ir para a escola, voltar. Então, era um ambiente muito pesado. E nós morávamos com a minha avó em Marília. Então, você imagina, que é a sogra da minha mãe. Então, morava com a sogra separada do marido. Então, era uma relação muito difícil. Sobretudo para mim, que era o menorzinho ali, você fica perdido no meio disso. Você não sabe mudar e você se conforma com aquilo. Você fala, não vou nem falar com essa pessoa, nem com essa. Então, você vai definhando, você vai atrofiando emocionalmente. E muitas pessoas vivem essa realidade de atrofia emocional. É uma atrofia. Por que é atrofia? Porque você não chora, não ri, você não fala, você não grita, você nada. Você só vai para a escola, volta, senta, come, dorme, deita, e você vai atrofiando emocionalmente, né? Você vê as pessoas, por exemplo, falando de amor, você fala, o que seria isso, né? Porque não tem aquela coisa do carinho, do afeto, não tem nada, é uma coisa fria. E quando a mamãe vai para essa experiência com Deus, meu Deus, a mudança é gritante. Eu não estou falando de uma coisa que eu li, não estou falando de uma coisa que eu assisti na televisão. Cheguei Tava impressionado. vivendo Eu aquilo. vi na minha casa, eu tô vendo. Poxa, minha mãe amarrava a coberta pra coberta não cair no chão. Nós dormíamos debaixo da coberta amarrado pra coberta não cair no chão porque o chão era sujo. Caramba. Então, daqui a pouco, você vê sua mãe com aquelas palavras pesadas, aquele clima, aí você começa a ver uma coisa diferente. Há uma paz aqui. Há uma alegria no rosto da mamãe. Há uma gentileza. Há uma tentativa, um esforço. E eu imagino, hoje, claro, depois de tudo, minha mãe conta, mas eu imaginava que ela estava tendo uma transformação. E eu falava para minha avó isso. Porque, não sei, né, vocês sabem como que é filho mais novo. Filho mais novo, ele é mais para frente, ele é pimentadinho, ele pergunta mais, ele é mais para frente. Meus irmãos eram ali mais retraídos, mas eu perguntava, o que é que tá acontecendo com a senhora? Que a senhora não amarra mais nós? Não amarra mais coberta? Não xinga mais? Pô.
né? Ficou corajoso. Aí teve uma vez que minha mãe chamou a gente, colocou a gente sentado ali no sofá, falou, eu preciso falar. Eu acredito que ela deve ter ido a um encontro, a uma palestra, e alguém deve ter falado que ela precisa dizer aos filhos que ama, né? E ela colocou a gente sentado e minha mãe nunca foi boa com as palavras. Com o serviço, sim, a linguagem de amor dela é servir. Então, ela falou assim, eu preciso falar umas coisas com vocês. Senta aí, vocês. Aí sentamos lá. Eu quero falar 3 palavras só. Me perdoa, eu amo vocês e pode ir. Você me dá um abraço. Mas que esforço que essa senhora deve ter feito. Ai, que legal. Então aquilo foi muito forte pra mim. Muito forte. E aí você começa a se interessar. Você fala, o que está acontecendo com ela? Vamos lá ver, vamos lá onde ela está indo. Aí tem o para jovens, tem o encontro, aí você faz, meu irmão fez, eu fiz também. Só que aquilo gerou uma gratidão dentro de mim. Pela Que te move até hoje, né? Desculpa. Que te move até hoje. Mas uma gratidão tão grande que eu queria fazer igual. Porque quem veio falar trouxe muita coisa boa para minha casa. Então eu fiz um propósito. Reconstruiu a sua vida. Eu falei, eu vou fazer isso aí. Então, quando as pessoas perguntavam para mim, nessa época, o que você vai ser quando crescer? Porque eu já estava grande pra caramba. Eu falei, eu quero ser isso aí. Eu quero ir até as pessoas e falar para elas. Eu quero trabalhar com esperança. Eu quero trabalhar com amor. Eu quero trabalhar com vida. Eu quero trabalhar com palavras que mexam na vida das pessoas. Eu quero falar algo para elas que no minuto seguinte possa fazer diferença. Então era uma gratidão que eu tinha no meu coração. Foi curado as feridas, né? Exato. Então era uma gratidão enorme que me movia. Então, se eu ia para a rádio, por exemplo, tinha lá o programa da Ave Maria, que cada dia era um que fazia, né? Das 6 às 6h10. Você rezava Ave Maria e falava um pouquinho. Eu queria todo dia, eu queria toda hora, eu queria falar no grupo de jovens, eu queria falar, mesmo sem preparo, né? Mesmo sem conteúdo bíblico, teológico, nada disso. E como tinha a questão da música, então a música ajuda muito, né? Então você toca o violão, você canta uma música, então isso ajuda. A música, ela consegue entrar onde as palavras às vezes não entram, né? A música, ela tem um acesso no coração da pessoa diferente, né? Eu falo que a música tem uma entrada pelo porão, assim, no coração, né? Você não consegue entrar pela frente, ela dá um jeitinho de entrar por uma entrada especial. Então, a música ajudou muito nesse. E aí, por isso que eu digo assim, tudo começou dessa grande transformação da mamãe, que trouxe muita, muita vida para dentro de casa. Então, eu venho de uma experiência transformadora, não é? E também de muita vida dentro de casa. Então, eu hoje posso dizer para você que eu não senti essa vida, esse pulsar dentro de casa, essa inspiração de você levantar e falar propósito, né? De você ter um propósito, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho coisas para chegar. E aí que começa. Então, a missão Louvor e Glória tem a ver com isso. É uma missão de poder levar as pessoas essa... Aí o Rodrigo se achou, se conectou, né? Se fortaleceu, a família... encontrou, né, a esposa dele, casou e de repente ele perde a esposa dele. Exatamente. Aí foi a fase mais Você tava difícil. lá? Foi uma fase de muita reconstrução, né, porque aí começa toda a parte dos estudos, aí sim, vamos buscar conhecimento, buscar elementos para essa missão, as coisas começam a acontecer e eu tinha grandes sonhos na minha vida, né, que era casar com a Érica, que eu conheci ela nesse meio aí, ó. Conheci ela com 16, 21 anos nós casamos. Então, 5 anos de namoro. E nesse meio tempo, nasceu a banda Louvor e Glória, o primeiro CD, né? Que na verdade era só cassete, estava naquela transição de LP para CD. Então, nasce o primeiro CD da banda, nasce o meu casamento e a minha filha. 6 meses, dia 29 de abril ela nasceu. Então, 96, 97, 98 foram 3 anos dourados, assim, para mim, né? O CD, o casamento e a filha. E aí, 6 meses depois... 6 meses de nascido que a Vitória tinha. Eu saí para fazer uma missão, como estou aqui em Campo Grande, só que era o interior de São Paulo. E aí a Érica teve um mal súbito, ela teve um aneurisma cerebral. Eu não estava em casa desde segunda-feira. E isso aconteceu na quinta-feira. Imagina, isso foi em 98, então não existia a tecnologia que tem hoje, né? Já existia celulares, mas a gente não tinha, né? Era uma coisa muito distante. Então a gente não tinha comunicação. Comunicação era por telefone fixo.
Então, tocou o telefone da paróquia, eu fui para Marília. Na verdade, a informação que eu tinha do hospital era suspeita de meningite. Nossa. Eu estava com 23 anos, 1 ano e 8 meses de casado, e a Vitória tinha 6 meses. E a gente estava muito feliz, vivendo um tempo muito, muito forte, né? De construção. E aí, quando eu cheguei lá, me deram a notícia que a Érica tinha falecido, né? Ela teve um aneurisma, assim, fatal, foi súbito, né? Ela não tinha sintoma, não tinha nada. E pra gente foi realmente, pra mim, pra Vitória, pra todos ali da nossa família, da própria banda, foi muito difícil, foi um golpe, né? Eu digo assim, ainda agora, nesse momento, pra mim, foi o momento mais desafiador da minha vida até hoje, né? De todos os momentos, não só pelo luto, mas por tudo que ele traz, né? Você imagina que é ser missionário, pai de uma menina de 6 meses, e então tudo que isso acarreta para a vida, e a saudade, a parte emocional, era um esposo apaixonado, então É um choque. é um choque, é muito forte. Essa questão do sepultamento e da morte foi uma questão muito rompedora, né? Então, rompe ali com uma porção de coisas, de sonhos. Ninguém casa com plano B, né? Aham. Ninguém casa com plano B, imagina. Eu vou casar, se ela morrer, eu faço isso. Então, meu irmão fala uma frase para mim no final do enterro, do enterro dela. Quando colocam as placas de concreto ali, meu irmão fala assim: o que você vai fazer? E a pergunta dele era puramente logística. Você vai fazer, você quer tomar um banho, você quer ir para casa, você quer ir ver a Vitória? Mas para mim aquela pergunta era muito além. O que você vai fazer da sua vida? Uhum. Sim. E simplesmente... Como que ela bate em você? Não sei. Eu não sei. E isso é muito doído pro ser humano. Quando você fala, eu tô indo, daqui a pouco você fala, não sei mais. Se perde, né, de alguma Perdeu. forma. Parece que as luzes se apagaram, o chão sumiu e você começa a cair. Sem luz e sem lugar nenhum, né? E daí que eu digo assim, quando me perguntam quem é Jesus para você, numa pergunta muito pessoal, não escatológica ou cristológica, Sim. ou teológica, ele é minha luz e minha rocha, meu chão. Ele foi ali minha base para eu poder levantar e as luzes se acendem e você começar a reconstrução da sua vida, né? Eu acho que o ser humano ele tem um conceito errado de fazer os planos, né? Porque É. os nossos planos, eles são só nossos Perfeito. planos. Perfeito. Rodrigo, e desse momento, trazendo... em nenhum momento, no seu íntimo, assim, você questionou... você questionou Deus, você questionou sua fé, enfim. Porque, assim, eu imagino, cara, difícil, né? Eu tô lembrando aqui uma perda da minha mãe, por exemplo, que foi uma perda muito dura pra mim. E eu questionei muitas vezes, Sim. né? Enfim, nunca tive dons espirituais, vamos dizer assim, né? Nunca fui muito também, a gente não teve uma família que era muito de ir na igreja, de ter igreja do lado também, e não saber que tava ali, ela tava ali há anos, né? E eu questionei muito, assim, nenhum momento no seu íntimo, assim, você questionou? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque isso é da natureza do homem. Da essência do ser humano. É da essência, você questiona, sim, mas claro que cada um tem a forma de questionar, né? A minha forma, assim, eu não cheguei a romper com Deus, porque por dentro de você, a fé é uma coisa muito interessante, né? Eu sou apaixonado pela fé, é um dom realmente extraordinário, porque ela é a única coisa que deixa você de pé para o hoje. A ansiedade, ela te projeta para o passado ou para o futuro. Então, a ansiedade é uma inimiga, na verdade, né? É. Porque ela te projeta para o passado, ela faz você falar assim, por que eu? Por que comigo? Ou por que não fui eu que morri? Né? Porque se a Érica ficasse, na minha cabeça, era melhor para a Vitória. Eu, como pai, estou muito despreparado. Pô, eu não sabia dar banho, não sabia trocar, eu não tenho leite. Então a ansiedade fica levando você para uma frustração. Uhum. E isso não te ajuda. Sim. Não te ajuda. Então, ou ela te projeta lá para frente na decepção. Porque o que é frustração? É o que não deu certo. E o que é decepção? Ao contrário de recepção. É o que eu não quero receber. Eu não quero aquilo. Eu quero depor disso. Eu não quero. Eu não quero um futuro sem a Érica. Então, eu não quero um futuro sem a minha esposa. Minha filha sem a mãe. Então, aí você fica projetando. Eu me lembro quando eu fui do velório para casa, essa é uma cena muito forte do enterro. Minha mãe vem com a filha no colo. Então a Vitória cabia
no meu antebraço, na palma da minha mão. Eu segurei ela aqui e comecei a chorar muito. E aí começou a vir na minha cabeça isso. O que vai ser quando ela fizer 1 ano e perguntar da mãe? E quando ela entrar para a escola? E comecei a verbalizar isso. E quando ela fizer 15 anos, mãe? Eu falava só coisas lá na frente. E minha mãe, sabiamente, com tudo isso que eu contei para vocês, não tem nem 4ª série do ensino fundamental, mas é a minha enciclopédia, minha mãe. Ela pôs a mão no meu peito e falou assim, ó, você tem que aprender uma coisa que você ainda não sabe. Você tem que viver um dia de cada vez. Se você não viver um dia de cada vez, o mundo vai engolir você. Ou você aprende a viver um dia de cada vez e você vai aprender que isso é a tradução da fé. O que é fé? Viver cada dia o seu cuidado. Acredita e faz o melhor que você pode agora. Por isso da música, só temos hoje para amar. Então, essa palavra hoje é muito forte para mim. Não sabemos... Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Então, é o dar o seu melhor hoje, é fazer o seu melhor hoje, é levantar hoje, e já eram umas 8 horas da noite, né? Minha mãe falou: o que dá para fazer hoje é dar um banho nela, eu vou te ajudar, vamos tentar dar uma mamá para ela, vamos dormir porque você já está virado, é o que dá para fazer hoje. Amanhã é outro dia. Uau. E assim foi a minha história. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. E se as pessoas aprenderem isso, elas vão revolucionar a vida delas. Você vê que Jesus cuidou de você porque a tua mãe já estava numa outra fase, ela já estava mais curada, pensa. Muito mais. Né? Aí você começa a ver, né, que ele estava em todos os momentos. Ele poderia ter, digamos, sido pior, mas ele preparou tudo. Não, né? E você imagina como a bondade de Deus. A minha mãe pôde fazer para minha filha, porque foi ela que me ajudou a criar a Vitória, o que ela não fez por mim. Sim. Porque ela estava muito doente na época. Então, a minha mãe é muito grata a isso. Ela fala, eu pude fazer para sua filha o que eu não podia fazer por vocês, porque minha mãe ficava entre o Hospital Charcot, lá no Anchieta, em São Paulo, né, em São Bernardo, e casa da minha tia. A gente não tinha identidade nessa época. Tem uma frase que fala, tudo bem chorar pelos que foram, mas não podemos esquecer dos que estão aqui. O que significa para você essa frase? Segura aí, deixa só o Werner dar um recadinho aí, ele já responde. Fechado. Tá gostando desse bate-papo? Legal demais, né? Então é o seguinte, a gente está em todos os streamings de áudio, Apple Podcasts, Spotify, Prime Music. Se aparecer outro, nós estaremos também. Somos mais de 15 mil na família aí contando, né? Cada vez que eu venho aqui, a gente está subindo. Se você não está na família, está vivendo errado. Então faça isso agora. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, conversa com a gente também para construir essa história aqui hoje, tá bom? É isso. Ficou bom? Então faça isso, a Pode parte. falar agora, Rodrigo. Eu acredito muito assim, né? Todas as dificuldades que o ser humano vai tendo, vai tornando ele melhor. Eu acredito nisso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando você passa o luto, para você não esquecer das coisas boas que você tem. Então, realmente, isso é uma percepção. Porque... digo aqui com muito respeito à história dela, mas a minha sogra morreu de tristeza. A minha sogra morreu, a mãe da Érica, 1 ano e meio depois. Sério? Foi se entregando, definhando, até falecer com câncer no cérebro. Então, ela não aceitou a morte da filha. E eu ia lá, meu sogro me chamava, meus cunhados... Mas ela é uma pessoa maravilhosa, sensacional, uma santa mulher, uma heroína. Mas ela não soube lidar com isso. Então, cuidado para você. Não há problema nenhum você chorar por quem foi. Porque isso eu ouvia da boca dos meus. Uhum. Não há problema você ter saudade de quem você ama. Isso não é só permitido, isso é lógico, você vai ter. Isso é impossível você não chorar, você não ter saudade. Mas... cuidado com aqueles que estão vivos. Eles podem ser um motivo, um propósito, um sentido para você continuar. Então daí vem essa frase. Então não tem problema chorar por quem foi. O problema é você não se alegrar por quem está. Então imagina, ela morre dia 26 de novembro. Ela é sepultada, na verdade, né? Então 26 de novembro, um mês depois é Natal. E nós não vamos celebrar o Natal? Vamos celebrar com toda essa dificuldade. Aí dia 31 era aniversário de 1 ano da minha sobrinha, que é a Esther, a filha da minha irmã. E minha irmã falou assim pra mim, tadinha, você se importa se a gente só
cantar um parabenzinho pra ela. Eu sei que você tá... Falei, claro que eu me importo de cantar um parabenzinho pra ela. Vai cantar um parabenzaço pra ela, com bolo, com festa. Porque nós não podemos deixar de celebrar quem tá vivo por causa da morte, do luto. E isso é motivo de cura pra você. Olha, eu quero dizer uma coisa pra quem está de luto. Um aniversário, um momento que você tem para estar com a sua família, uma celebração como um Natal, como a Páscoa que se aproxima, isso pode ser fundamental para você começar a esboçar um sorriso, um brilho no olhar, porque isso é da vida. Então, não há nenhum problema. Claro que tem momentos de quedas, mas é lógico, eu passei a viuvez, eu vivi a viuvez muito vivida. Então tem momentos de queda, tem momentos de questionamento, tem momentos em que você questiona, você fala, Deus, por que eu? Por que comigo? Você se chateia. Não há problema. Isso é próprio do ser humano, né? Mas você precisa entender. Você precisa aceitar. Né? Então, eu tenho algo assim para dizer para as pessoas, já mais a nível de fé, né? Pode falar. Jesus não veio no mundo para explicar a morte. Ele veio no mundo para vencer a morte. Mas as pessoas fazem questão de entender a morte. E eu vou dizer para você, você pode falar com quem você for. Eu sou um estudioso. Sobre a morte, sobre ressurreição, sobre céu e tudo isso. Mas você não vai conseguir explicar a morte, não. É algo inexplicável. Como você vai explicar algo que você não pode passar para dizer? Você pode explicar o caminho lá para a Patagônia, se você já foi. Você pode explicar como é que faz uma carne, porque você fez, preparou. Mas como que você vai explicar algo que você não passou por isso? Explicar sem tocar isso, sem viver, isso aí não pode. Explicação, não. Você pode buscar sentidos, né? Você pode buscar até mesmo na fé questões para onde eu vou, né? O que é que acontece, algumas coisas assim próprias da fé. Mas explicar a morte para quem está de luto é um ato... E tem vários mistérios que a gente nunca vai saber aqui, né, Muito Rodrigo? mistério. Então eu falo assim, a força de você passar o luto não é entender, é aceitar. E aceitar não é dizer tudo bem, que bom que fulano morreu, não é isso. Mas você dizer, ele se foi. E agora eu estou aqui, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho um propósito. Então por isso que eu falo que a vida missionária me ajudou muito nisso, porque você leu no começo transformar saudade em algum elemento bom, transformar até a dor em elemento positivo para você poder viver, levar para as pessoas, né, uma palavra, um consolo. Então tudo aquilo que eu tinha vivido já de experiência de Deus na minha vida estava fazendo muito sentido naquela hora, né? Então eu penso que essa frase, ela é fruto de uma experiência mesmo, de você acreditar que tem sentido ainda na vida, tem o que fazer e o porquê fazer, né? Lembrei de uma frase do Rubem Alves, ele fala assim, ostra feliz não faz pérola, porque machuca, né? Quando o processo da pérola, Sim. é a areia que entra e Sim. aquilo tá machucando, Sim. de fato ela entrega, né? Não é? Algo, como você falou, transformar a dor, né, em uma coisa boa. É verdade. Então essa expressão da ostra, ela é fantástica, porque é da natureza. É natural, né? Então, não se esqueça que nós viemos da esperança. Mamãe teve que esperar a gente. Não se esqueça que nós viemos da dor. Teve a dor do parto. Não se esqueça que nós viemos de rupturas, o cordão umbilical. Então, olha para a natureza, olha para a história. Então, nós viemos de certas dores. Você imagina que dor foi para nós o dia que você não vai mamar mais na mamãe? É uma perda, né? Então, você quando é tirado do útero da sua mãe, naquele momento, sua vida acabou, né? Porque rapaz, eu estava tão bem lá dentro, estava acostumando. Então, a gente vem disso. Sim. Então, nós somos salvos pela dor. Se você olhar para a cruz, né? Claro, para aqueles que acreditam, são cristãos, Jesus nos salvou pela dor. Então, a dor não é tão mal assim. A dificuldade não é tão mal assim. Quando a gente vai malhar, a gente sabe o que acontece. O músculo, né, tem que doer, tem que abrir. Então, senão ele não amadurece. Então, tudo é da dor. Você vê o rompimento de um fruto da árvore é uma dor. Então, a queda de um rio é uma dor. E eu sei que se a gente compreender isso pela visão da fé, vai melhorar bastante. Não pensa que o sofrimento é teu inimigo. Não é, teu inimigo é outro. Sofrer não é o fim. Então tem uma música minha que chama Marcas de Vitória. Então essa música diz assim, são marcas de vitória que marcam a minha história. Quando sara a ferida, permanece a cicatriz. São marcas de vitória
que mudam minha história. Hoje eu sei, Jesus, que sofrer não é o fim. Então, sofrer não é o fim. Pelo contrário, pode ser o começo de uma grande obra, como foi para mim. O luto com a Érica foi o começo de uma grande obra que hoje é o Louvor e Glória, que já existia como banda, mas se tornou missão, ou seja, uma comunidade que foi além daquilo que a gente Tem imaginava. a música que você fala, com Jesus a vitória é certa. Exatamente, com Jesus a vitória é certa. A tempestade já vai passar, né? É porque eu fico pensando que tem gente que tá ouvindo, assistindo e não conseguiu enxergar tudo o que aconteceu com os olhos, com as lentes do Rodrigo, com as lentes da fé. É muito bonito ver, assim, que você olha para trás e você tem tanta gratidão e tanta misericórdia por tudo que aconteceu. E certamente tem pessoas hoje aqui que não superaram, que estão depressivas, que estão se matando. Então, assim, obrigada, Rodrigo, por você estar aqui. Tô muito emocionada, assim, o tempo todo. E nessa jornada, sabe o que eu fico pensando? Que a gente se esquece que a gente não é... A nossa alma e o nosso espírito não são daqui da Terra, né? A gente não é cidadão da Terra. Sim. Né? E é tão pequeno o tempo que a gente passa aqui, Sim. perto da eternidade. Só que é difícil as pessoas entenderem isso também, né? É por isso que a gente não pode desistir. Imagina a magnitude da missão de vocês, do Novocast, quantas coisas que vocês já puderam trazer aqui, e conversas, palavras, pessoas. Gente, a dimensão, vocês não conseguem alcançar o tamanho de uma obra como essa aqui, de vocês poderem animar pessoas, incentivar pessoas, influenciar pessoas, porque as pessoas andam assim, infelizmente hoje. Elas andam muitas vezes presas aos seus passados, às suas perdas, às frustrações, mas elas precisam acreditar que para você dar fruto é um rompimento. A semente é um rompimento, não é? Sim. A semente não é um Se a rompimento? gente morre pra... Ela morre. E você pega a terra e cavuca com uma violência terrível, e põe lá dentro e joga por cima e pau, né? Aí chuva e sol. Só que aí dá fruto, cara. Tem sabor isso, não é não? Eu tava falando esses dias, eu estava nos Estados Unidos agora em janeiro, e eu tava falando, meu Deus, parece que as coisas aqui não tem muito sabor, não tem muito fruta bonita por fora, mas não tem sabor a banana aqui. Parece que a nossa banana lá é meio feia por fora, mas parece que tem mais sabor. E aí o cara falou assim pra mim, é o jeito que é plantado, irmão. A fruta lá no Brasil toma surra. Aqui tem muito negocinho. Tem muito carinho, não tem sofrimento. Aí não tem sabor, cara. Olha, me arrepia, porque, cara, é isso. A vida não vai ter sabor se ela for tudo bem. Então, eu sou pai de 4 filhos agora, atualmente, né? Depois nós vamos falar disso nessa hora, né? Vai. Então, eu falo pros meus filhos, não pode ter só proteçãozinha, só coisa. Não, você vai ter que tomar pancada, porque o sabor tá aí, cara. O sabor tá uma perda, um luto, uma dor, uma coisa que você vê seu filho passar, né? Então, meu filho tava obeso, com 7 anos de idade, obeso, super obeso. Aí eu falo pra ele, filho, tal, vai cuidar, lá. De repente alguém chega e fala, ô gordo, ô Ronaldo, né? Que ele gosta de futebol, ô Ronaldo. Aí, chorando, o que foi? O cara me chamou de gordo. Então, isso aí você pode mudar. Você pode mudar isso aí, né? Você tem que... Só que aquilo feriu ele positivamente. Pô, né? No sentido assim, você pode mudar. E hoje eu vejo meu filho com 12 anos, o cara é outra pessoa. Então, quer dizer, você tá entendendo que às vezes você ferido consegue produzir certas Aquela coisas. história, em tudo dá graça. Em tudo dá graças. Então, se nós... Agora imagina quantas pessoas estão nos assistindo, talvez se emocionando, até pensando, será que é isso mesmo? E tal. Então, a pessoa pode duvidar da minha história, mas ela não pode duvidar da história dela. E quem está nos assistindo agora tem história. Ela não pode, ela sabe o que nós estamos falando, né? Então as coisas acontecem assim. Então você pode duvidar da minha história, você não me conhece, nunca viu, não sabe de onde eu vim, né? Mas você não pode duvidar da sua. Então a sua história, ela é real, ela acontece todos os dias, ela é vibrante. E nesse momento você pode estar passando por um momento de dor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma experiência minha. Eu dou palestra nas empresas, eu vou lá e faço nas escolas, universidades, e às vezes o pessoal fala assim, olha, aqui não é uma igreja, né? Se você puder não falar de religião, eu sei que eu tô numa empresa, não é uma igreja, né? Mas quando eu vou falar isso, eu digo, se eu falar para vocês agora aqui, nessa empresa, que eu consegui toda essa operação sozinho, vou estar sendo mentiroso e injusto. Então me permitam dizer, eu consegui pela fé em Jesus. A fé em Deus me trouxe até aqui. É uma experiência pessoal, né? Eu não estou empurrando goela abaixo isso às pessoas. Mas eu quero convidar vocês a também ter esta fé. Estou dizendo que foi bom para mim. Exatamente. Pode ser que seja bom para você Pode ser também. que seja. Exato, é perfeito, é isso. Rodrigo, mudando um pouquinho de assunto, a tua primeira composição veio da perda da Érica?
como que é esse processo de composição? Suas músicas são lindas, pessoal. Se você não conhecia ainda o Rodrigo Ferreira, vai lá no Spotify. Tem cada uma mais linda do que a outra. Como que é esse teu processo de compor uma música? Eu comecei a compor, a primeira composição foi em 1993, que foi o Misericórdia Infinita, que foi a questão do pai. A música diz, pai, eu vim aqui para te pedir perdão, contrito e arrependido está meu coração, que foi uma questão do meu relacionamento com meu pai. E aí eu transferi isso para Deus, né? Virou um canto penitencial, porque fala, pai, eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu acho que eu fui muito... Era físico e foi pro céu. Eu acho que eu fui muito injusto com o meu pai, no sentido de achar que ele foi embora, não ligou pra gente. Todos fomos. E aí eu aprendi uma coisa, cara, na minha vida. Em 93, tá com 18 anos. Deus te ama a partir do que você significa e não do que você faz. E isso mudou a minha história. Porque eu sempre achei como religioso, e aqui é um erro, de a gente achar que Deus ama a gente porque nós fazemos coisas. Porque fazemos jejum, porque fazemos isso, porque fazemos aquilo. Deus não te ama a partir do que você faz e nem deixa de te amar porque você deixou de fazer. Deus te ama a partir do que você significa. Quem que você é? Você é filho dele. E a parábola do filho pródigo tá aí. Sim. Né? Você é filho. E o mais velho fala lá, esse teu filho aí, ó, gastou tudo e tal, mas é teu irmão, é meu filho. É a partir daí que eu te amo. Agora, a partir de ser filho é que você vai entender o que você tem que fazer. Porque é os 4 graus de pessoas. É o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho e onde estou. Então, o primeiro grau de pessoa é quem eu sou. E o que eu faço é a extensão de quem eu sou. Se eu sei que eu sou filho, aí sim, vou fazer coisas de filho. Sim. Não tem sentido nenhum eu fazer coisas de outra coisa, né? Então não é fazer por fazer, não é fazer por regras e por leis. É fazer porque eu sou filho. Então se a pessoa fala assim, nossa, você vai à igreja, você lê a Bíblia, eu vou. Eu sou filho, eu vou lá. Mas eu não vou porque senão eu vou pro inferno, não vou ser salvo, porque senão vai cair uma desgraça na minha cabeça, um lixo, um bicho vai Não me é pra morder. cumprir uma... Não. É porque eu sei quem eu sou, eu sou um filho. Então por isso eu vou lá. É ativar sua identidade Exato. mesmo, né? É essencialidade. Qual foi o maior impossível que você já viveu e viu Deus transformar isso em milagre? Criar minha filha. Criar minha filha, porque imagina, cara, de verdade, assim, pode parecer para os outros que estão assistindo, mas você pegar uma nenê de 6 meses no colo, você falar, cara, eu não sei para onde eu vou. Pensa que eu não tive referência de pai, a referência mais próxima minha nem foi avô, nem nada, era o meu irmão mais velho. Então eu não sabia ser pai. Então para mim aquilo era impossível. Meus amigos iam me visitar, falavam assim, Rodrigão, tá difícil sem a Érica. Eu falei, tá difícil sem a Érica, tá difícil em todas as partes. Financeira, porque foi assim, ó, um declínio financeiramente, né? Afetivamente, sexualmente, tudo. Mas a parte paterna foi caos, porque eu não sabia como fazer, eu não sabia, isso me dava desespero. E eu falava assim, é impossível que eu seja um pai. É impossível. Ser pai, eu falava, meu Deus, quando ela começar a perguntar e tal, como é que eu faço? Eu não sei, e tudo mais, né? E aí, foi surgindo muitas composições. E como foi reconstruir sua vida familiar após tudo isso? Então, essa experiência da fé é maravilhosa, né? Que eu falei que assim, ela te tira da ansiedade do ontem e do amanhã. Ela te coloca hoje. Então aí você começa a dar passos muito concretos. Aí você fala assim, não, eu tenho que viver minha vida. E aí eu começo a canalizar meu esforço em ser pai e fundador da missão, ou seja, missionário. E nessa época, é muita energia, né? Imagina, 23, 24 anos, 25 anos, é muita energia. Hoje eu fico falando, rapaz, o que eu fui inventar da minha vida? Porque 50 anos você está cansado, né? Um pouco mais, né? Então é muita energia. Então eu viajei para 40 países até hoje, pregando evangelho. E fui para lá, e muita música, né? A maioria das músicas nasce nesse momento, Vitória Certa, Reconstrói Minha Vida e tudo mais. Tudo começa a acontecer. Outras músicas que não é de minha autoria, mas que eu fiz a música rolar, né? Como Sou um Milagre, e tantas outras. Então, nesse tempo, muita energia eu fui colocando ali dentro dessa dinâmica. E eu fiquei 10 anos viúvo. E eu confesso a você que eu não vivi esses 10 anos, tipo, deprimido, amargurado. Foram muito foco, muito canal. Porque nesse tempo, imagina, nós abrimos a Casa Bom Samaritano, que é uma casa de acolhida a pessoas de rua, a Casa Mateus 25, que é uma casa, uma espécie de um asilo, né, onde as pessoas moram com a gente. E depois a Casa Maria de Caná, e fui viajando, a Missão Louvor e Glória hoje tem em várias partes do mundo, né?
E eu fui instituindo núcleos da Missão Louvor e Glória, gravando CDs. Então, até hoje foram 12 CDs, 4 DVDs, e os livros. E assim, foi muita vida colocada aí, né? E quando você olha a tua filha ali, com 10 aninhos, você fala, puxa, eu consegui, cara. Minha filha me chama de pai, eu consegui. Né? Queria convidar o pessoal para assistir. Posso fazer isso? Claro, né? à vontade. Tem um vídeo, que é uma curta, né? De 7 minutos e meio no YouTube, no meu canal Rodrigo Ferreira Oficial, que é o clipe da música Reconstrói Minha Vida. Lá passa, em 7 minutos e meio, tudo isso que eu tô falando aqui, né? Eu gravei o clipe nos Estados Unidos e ele agora está concorrendo no Vaticano, dia 27 de julho. É um dos clipes católicos que está concorrendo. Vamos falar assim, é o Oscar da música católica, né? Que massa. Então vai estar concorrendo agora lá. Então faz parte de concorrer, são vários, né? Legal. Mas só de estar lá eu fico muito feliz, né? Porque é um clipe diferente, é uma curta bacana, que vai mostrando todo essa reconstrução. E aí que entra a Adriana. Nesses 10 anos depois, eu vou fazer uma missão nos Estados Unidos, conheço a Adriana, daquelas mulheres assim que é marcante. E ela chega para você no final da pregação, enquanto todo mundo tá tirando foto e todo mundo tá assinando o livro, mete logo na sua cara assim, eu gosto de você. Eita, pega. Faz uma declaração de amor. Eu quero namorar você. Só que você é doido, viu? É engraçado, né? Assim sim. Geralmente as pessoas chegam perto, falam pra um cara amigo seu, pô, tô interessado nele, né? Isso é muito comum, até porque você tem muito contato. Então isso é muito comum. Só que o viúvo, ele tem uma coisa. Quem é viúvo vai se identificar agora. A gente tem um negócio, né? Parece que a gente é casado ainda. É verdade, cara. É uma coisa estranha. E eu usava até aliança. Isso piorava tudo. Eu usava aliança na mão esquerda. E aí eu, tipo assim, aquela sensação de que eu tô traindo a minha mulher. E uma coisa, não dá pra explicar, né? Mas aí eu comecei a pensar, falei, não, cara, eu não tô casado. E aí fui conversar com um bispo amigo meu, Dom Paulo Belotto. Ele falou, filho, quem morreu foi sua esposa, não foi sua vocação. Não inventa de ser padre, porque eu queria ser padre. Eu queria ser padre, eu vou ser padre. Mas aí ele falou, não inventa de ser padre. Não é assim, tua esposa morreu e tua vocação muda. Não é sobre, a não ser que Deus quisesse te chamar. A tua vocação pro matrimônio, no caso. Exato, é. Tua vocação é ser pai. Você é pai, cara. Você é esposo, você dá uma chance pra você e tal. Enfim, aí começou uma bela amizade, né? Eu e a Adriana, ela morava fora, então nós nos vimos às vezes, né? Ainda nessa época, a Vitória estava adolescente, quer dizer, infância, adolescência, então namoramos por 2 anos, ela veio embora para o Brasil. E eu fiquei muito impressionado com isso, porque ela é apaixonada pelos Estados Unidos, com a maioria dos imigrantes, né, que vão para lá, e ela é documentada. Eu falei, se você for embora, você não volta mais. Né? Ela falou, não, eu troco os Estados Unidos por você. Eu lembrei daquela passagem de Isaías, falou, eu troco reinos por ti. Dou nações em troca de ti. Impedimento pra ela não era nada. E aí eu comecei a pôr empecilho, né? Falou, olha, eu tenho uma filha. Ela falou, não tem problema. Ó, eu sou missionário, não tem problema. Eu paro um pouco em casa, não tem problema. Ó, e eu sou pai de um monte de gente espiritualmente falando, né? Não tem problema. E eu, sei o que lá, ela não tem problema. Olha, financeiramente é um desafio, porque eu sou praticamente um religioso, né? Então não tem problema. Aí eu falei, e eu moro com a minha mãe. Tinha essa também, né? Aí eu brinco que ela ficou quieta nesse momento. Aí falei, e aí? Ela falou, não tem problema. Tal. E ela encarou tudo isso, cara. Como que uma pessoa dessa não te ama? Ela encarou tudo isso. Gente, é muito difícil, porque imagina, uma mulher que foi para os Estados Unidos, sonhando a vida, né? Tipo, para construir sua história, deixa tudo para trás. Porque ela não pôde trazer nada, assim, praticamente nada. Trouxe o dinheiro dela e a experiência, mas ela deixou tudo para trás, né? E para começar essa história comigo. Lá em Marília, interior de São Paulo, onde eu moro. Então, e a Vitória, graças a Deus, aceitou muito ela, chama ela de mãe. Então, ela chama a Vitória de filha, as duas vivem uma relação muito bonita, muito bacana. Legal. Gostoso. E, inclusive, no clipe, o cara que gravou, ele foi muito, muito feliz, porque quando mostra isso no final do clipe, começa pelo meu rosto de trás e o próximo rosto que vem é o da Vitória. E aí vem, então, a Adriana com as crianças, né? Então é muito emocionante, assim, de ver. Então, com a Adriana eu tenho 3 filhos, a Sofia, o Miguel e a Maria. Que legal. Pegando esse gancho, eu já vi você falando em relação aos filhos e à família que vocês são abertos à vida.
Explica pra gente, pra quem tá assistindo, a gente não sabe o que significa isso, ser aberto à vida nos Sim. tempos atuais, que tudo é tão complexo. Tudo complexo. Veja, a vida é um princípio totalmente divino, né? A vida é dom de Deus, então começa daí. Se a vida é um princípio divino, ou seja, Deus criou a vida, ela não existia. Então, na nossa Bíblia, que é um manual para a gente, está escrito que Deus fez o homem do barro e soprou nele e o homem se tornou vivente. Eu acho isso muito bonito. Então, o barro, é claro que é só uma especificação, né? Mas para dizer que a vida só existe a partir de Deus. A palavra ruá do hebraico significa sopro de vida. Então, ele soprou e a vida entrou no homem. Então, eu tenho que ser aberto à vida, porque eu recebi ela. Eu não posso interrompê-la, matá-la, agredi-la. E não só questão de homicídio, eu não posso depreciar a vida, eu não posso desvalorizá-la, eu não posso humilhá-la, eu não posso indignificá-la, né? Então eu tenho que lutar pela vida, em todos os seus sentidos, status e todas as suas realidades. Então parte desse princípio. A partir daí, como é que a gente nasce, né? A gente nasce na união do homem e da mulher, biológica, né? Orgânica, e aí essa união gera filhos, ou seja, nós participamos da criação, então somos procriadores, né? Então a gente já fala isso, eu sou procriador, então a gente procria, é em pró. Então você ser aberto à vida é uma excelência. Então quando você fala assim, vamos cuidar da vida, eu estou fazendo uma extensão desse papel de respeitar aquilo que Deus criou. Então só quem pode tirar o sopro é quem deu. Só quem pode acolhê-la é quem, né? O dono da vida é ele. Então eu não tenho o direito de tirá-la em nenhuma espécie, desde o ventre da mãe, desde o momento que é concebido até o final da vida. Aí você vai falar assim, mas tem muitas situações de sofrimento. É verdade. É verdade, eu garanto que eu sei o que eu estou falando. É verdade porque eu viajo para a África, eu viajo para os países bem subdesenvolvidos, eu viajo... Então você vê situações de sofrimento aqui no Brasil mesmo, né? Então você vai a regiões do Brasil em que você vê bastante sofrimentos, angústias, né? Às vezes fome, desemprego, injustiças, e você vê violência, né? Então... ser aberto à vida não é ser medíocre. Ser aberto à vida não é ser um hipócrita, nem muito menos um alienado, um alucinado ou uma pessoa fundamentalista. Ser aberto à vida é entender que a vida passa por ali, né? E a vida é o sentido, a vida já diz. O que o ser humano quer? Vida. O que ele procura? Vida, em tudo que ele faz, seja trabalho, seja no prazer, no lazer, na adrenalina de uma experiência, ele busca vida o tempo todo. Você vai fazer uma experiência gastronômica, é vida. Você vai descansar, é vida. Você vai trabalhar, é vida. Então como é que eu corto esse fluxo da vida? Só que pensa que a vida não está a meu bel prazer. Eu não sou eu sou o dono das minhas escolhas. Eu sou o dono do que eu faço, do meu pedaço, do que eu construí. Eu sou dono. Sou dono do meu nome, meu RG, meu CPF, sou eu que escolho. Mas a vida em si, não fui eu que criei, não é? Não fui eu que estabeleci a vida. Então, eu devo respeitar a vida. Então, ser aberto à vida começa com essa palavra respeito. Legal, é muito mais do que só falar, eu vou ter quantos filhos Deus quiser. Não é só né? sobre É isso. muito É mais. que passa por isso, né? Legal. Então, por que eu vou me fechar à vida? Digo, da minha parte, por exemplo, eu me casei já, eu estava com 32, 33, e a Adriana com 36. Então, a gente poderia até dizer, não, já temos um filho e tal, mas a gente se abriu. É claro, no começo, né, só para deixar aqui registrado, foram 5 perdas, nós perdemos 5 bebês. E o médico, olha, provavelmente ela não vai conseguir, porque ela tem uma deficiência hormonal. Então, toda vez que a mulher engravida, o nenê suga muito o hormônio das mulheres. E ela não tem mais. Aí dá falência na gestação e perde. E a gente estava, assim, bastante chateado, mas entendendo isso na nossa história, que talvez nós não conseguiríamos ter filho. E continuamos, né? A Vitória queria muito um irmão. Ela queria muito um filho. Eu também. A família do lado dela não tinha neto ainda, não tinha, os irmãos não tinham sobrinhos. Então, todo mundo queria muito, mas a gente não estava conseguindo. Então a gente sempre falava assim, nós estamos abertos, vamos seguir nosso caminho e viver intensamente nossa vida. E graças a Deus, depois dessas perdas, nós tivemos a Sofia, o Miguel, a Maria. Eu atribuo isso a uma graça de Deus, a um milagre, a uma bênção. Por isso a música O Deserto Florirá, né?
que aliás eu compus junto com o Teófilo Teló, irmão do Michel. Ah, Foi uma legal. composição juntas, eu e ele. E a gente compôs essa música porque ele foi numa pregação onde eu dei esse testemunho e aí a gente fez junto, né? E imagina, o Deserto Florirá tem a ver com isso, né? Porque eu achei que minha vida ia ser assim, né? A Vitória ali, aquela rosinha do deserto só, e de repente começa, né, a surgir outros filhos. Então, para mim, foi muito importante. E eu olho para nossa vida hoje, poxa, a gente nasceu, a gente está aqui lutando. Por mais que seja difícil a nossa história, a nossa vida acontece. A nossa vida acontece. Tem uma família lá que a gente acolheu, na Casa Mateus 25, em que ele fala, a vida foi muito cruel comigo, mas eu agora estou aqui nessa casa. E ele está muito feliz. Ele está lá com a gente, ele encontrou um refúgio, uma família, ele está... Poxa, a vida dele está acontecendo. Então, por mais difícil que foi o curso do rio, deixa ele desaguar lá no mar. As pessoas, elas perdem o conceito e não sabem, talvez, realmente, que o nosso papel aqui é servir. A partir do momento que a gente entende que a gente está aqui para servir, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Exatamente. É tudo mais simples. Esse é um princípio de vida maravilhoso, né? Então as pessoas sempre falam assim, eu tenho muitos amigos terapeutas, psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, eles falam, Rodrigão, que método você usa aí, né? Porque a gente tem uma casa para atender pessoas, chama Maria de Caná. A gente atende as pessoas que querem conversar, querem desabafar, e aí a gente conversa muito, porque esses profissionais são muito importantes, ainda mais hoje em dia. Sim. Cara, esses caras, eles estudam muito e eles querem muito ajudar as pessoas. Então eu falo para eles, sabe que método que eu uso? Do serviço. Ó, vamos ajudar ali? Vamos ajudar na obra? Vamos servir? Porque as pessoas, às vezes, elas se fecham para isso. Sim. Então eu acho que você tocou... Acho não, eu tenho certeza que você tocou num ponto muito importante. Sair da zona de conforto e começar a servir o outro. Né? Em coisas que você pode, claro. Ninguém está falando para você fazer coisas impossíveis. Mas naquilo que você pode, isso, o NovoCast para mim é um serviço. Sim. É um serviço que você presta às pessoas. Isso dignifica você. Tenho certeza absoluta, sem conversar com vocês, que faz mais bem para vocês mesmo do que para quem está ouvindo. Porque vocês escutam todas as histórias aqui, né? Sim. Sim. Então é aquilo que eu digo, as pregações que eu faço, meu ouvido está mais perto, ajuda eu também. Eu vou falando. Pra você não esquecer, né? Isso, é legal pra caramba. Então, servir é curador demais, né? Demais. Ah, vou aproveitar um gancho aqui. Eu tenho muitas perguntas pra fazer. Mas eu vou deixar umas. Eu tô ajustando pra no final eu fazer as da aula de TDE. Aproveitando essa. Eu acho que talvez aqui no NovoCast, eu tô falando de mim aqui, Werner. Talvez eu tô mais perto do que eu acho que eu vim fazer aqui. Não sei o que é ainda, mas nesse mundo aqui, mas pelo menos eu me comunico, consigo fazer algumas perguntas, me emociono, lembro de muitas coisas. Então, que pra mim Que lindo, cara. é muito bom, de verdade. E eu queria perguntar pra você, você acredita que todo mundo tem um chamado? Acredito. E como é que faz pra descobrir o nosso? Eu acredito. Eu vou te dizer agora, me desculpa, assim, toda vez que eu falo a partir da minha fé, né? Porque é a minha experiência, Por né? favor. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem um propósito e acredito que esse propósito vem de Deus. Então, vamos ao nosso momento The Chosen agora, né? O que é o momento The Chosen? O Mateus, lembra aquele discípulo que foi chamado? Então, ele dá uma dica sensacional. Para você ouvir o seu propósito, se aproxima da voz que chama. Se aproxima de quem te chama. Para você ouvir direito, né? Então, eu tenho certeza que eu descobri meu propósito me aproximando mais de Deus. E cada um aqui pode entender como deve ser isso no seu dia a dia. Como é que eu descubro o meu propósito? Me aproximando mais daquele que chama, daquele que é o dono do propósito, daquele que é o autor do propósito. Então, aquela passagem do Zaqueu é sensacional, né? Lucas 19, o Zaqueu sobe na árvore assim, eu vou subir aqui para ver ele, totalmente sem propósito de vida, totalmente. Você vê que aquele cara sem propósito. Lê lá que vocês vão entender que ele tá sem propósito. Para um cara subir em cima de uma árvore para ver o outro, ele não tem propósito nenhum, né? Então Jesus chega e fala assim, desce, eu vou ficar na sua casa. Olha a alegria que o cara fica. Ele desce alegremente e fala, na minha casa? Aí a multidão já começa, né? Os canceladores. Já tinha naquela época. Os haters. Ele vai ficar na casa de um pecador e tal. Tá lá na Bíblia, escrito assim. Ele vai ficar na casa de um pecador. Bom, Jesus já não serve pra mim. Ali já parou de seguir Jesus, já deu um dislike e já cancelou ele e falou, não, Jesus não serve mais pra mim. Ficar na casa de Zaqueu, pô. Ah, não, esse cara não... Aí Jesus fala assim, eu vou ficar na sua casa. E o Zaqueu,
ele encontra um propósito. Ele fala assim, ó, eu vou devolver 4 vezes quem eu roubei e vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Mas ele não fez aquilo naquela hora, gente. Nem dá pra fazer isso. Qualquer contabilista que tá nos assistindo, não tem como fazer isso agora. Como é que você vai... Entendi. Não, você tem uma proposta de vida, um propósito. E Jesus nem pediu nada pra ele, só falou, ficar na sua casa, irmão. Vou deitar lá um pouquinho, tomar um banho, nem vim atrás disso. Eu quero uma sopa. Mas quando ele entendeu, por isso que eu falo, se aproxima do autor do chamado, de quem, da onde vêm os propósitos, que você vai conseguir. Vocês lembram daquela antena de televisão que a gente mexia lá fora para Sim. ajudar? Uhum. Aí ficavam lá gritando, tá bom! A outra, ninguém ouvia ninguém. Aí você se aproximava mais da pessoa para ouvir. Mexe para a esquerda, mexe para a direita. Aí você vai, ó, se antenando. É a mesma coisa o propósito. Você vai buscando, vai vendo a imagem e a antena. Esse exemplo da antena para mim é sensacional, porque você se aproxima de Deus e vai aparecendo na televisão que você está pro lado certo. Você vai entendendo, puxa, é isso mesmo. Você viu o que você falou? É sensacional. Eu estou mais perto de encontrar meu propósito do que antes. Isso é porque você está vendo, está mexendo na antena e você está falando, tá bom, né? Aí você fala, ó, estava dando um ajustezinho ainda, aquele botão do horizontal lá, né? Você vai ajustando, mas você está perto, e tá mesmo, porque dá para perceber que vocês têm brilho, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho com direção espiritual e também vocacional. Então, eu falo para as pessoas que o grande sinal da vocação é o brilho. Pessoas com brilho tá vivendo o seu chamado. Então, dá para ver o brilho em vocês, aqui, todo mundo, né? Dá para ver que tem brilho. É diferente daquele cara que tá ali, tipo, que hora que vai acabar pra eu sumir daqui? Que hora que vai... É diferente, né? É verdade. Não é diferente? É. É diferente. Então, por exemplo, você levanta, você vai dormir falando assim, amanhã tem podcast, cara, amanhã tá. Então você tem isso, você que vem de lá de São Paulo e tal. Então, quando você tem brilho, é sinal de que você está na sua vocação. Legal. Isso é muito importante. Eu falo isso pros padres, hein? Eu prego para padres. Sim. Eu falo, ó, padre sem brilho, meu Deus do céu, hein? Não tem condição, porque nós vamos na missa de domingo pegar sua cara sem brilho, né? Ninguém vai querer ser padre. E o que acontece quando as pessoas te encontram com brilho? Elas querem te ajudar, fazer o que você faz. Elas querem também. Então, eu falo, a grande crise vocacional nossa na igreja, quando tem crise, né? Tô falando, não agora, nesse momento, tô falando, a grande crise vocacional quando tem, é porque falta aqueles que estão nas suas verdadeiras vocações ter mais esse brilho, ter certeza do que faz. Ontem eu tava conversando com uma pessoa, que ontem nasceu meu 7º filho, e aí essa pessoa falou, cara, eu queria tanto viver isso, mas eu sou tão pecador. Hoje de manhã eu ouvi uma pregação que falava assim, pega a sua cama e não cometa mais pecado. Que lindo. Segue a sua vida. Lindo. Falo, cara, é absurdo, né? Não é? E a gente não ouve às vezes, não percebe. Ó, Exatamente. pegando esse gancho, a gente tem que ir pra roda de tereré. Mas o que significa a gente ser cristão de verdade, na sua opinião? Fala assim, é cristão católico, enfim, evangélico, cristão. O que me faz ser um cristão Ó, nos dias de hoje? vamos recorrer um pouco da... Ou o que me impede, enfim. Eu acredito assim, ó, ser cristão, basicamente, vamos falar aqui de uma parte teórica, né? É reproduzir Cristo. Ser cristão é isso, é ser, entre aspas, um outro Cristo. Não um outro no sentido de competidor, mas de reproduzir a Cristo, né? Para isso nós temos uma grande graça, que é o batismo, que é o Espírito de Cristo está em mim. Então, a pessoa dele já está em mim. Atenção, você que está ouvindo, que é batizado, Jesus está em você. Ele está em você, não é que você vai... Cristo vive em mim. Ele vive em você. Então, já isso é um grande indício. Então você tem que reproduzir as ações do Cristo. Veja, Jesus nunca despersonalizou ninguém, nem Pedro. Então você tem, ó, temperamento, personalidade e caráter. Não se preocupa com isso, cada um tem o seu e provavelmente vai morrer com o seu. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de atitude. Atitude. Então tem gente que fala assim, esses dias eu fui falar no encontro de casais, aí eu falei assim, maridos, então minha esposa vai pregar para as mulheres e eu para os homens. Aí eu falei para os homens, conversa com as mulheres, gente, capricha lá, a mulher gosta de conversar, irmão, diálogo. Aí um falou assim, não, mas meu temperamento não é do diálogo. Você tá louco, cara? Seu temperamento não é, mas você tem que conversar, você casou, meu irmão. Temperamento não é muleta, né? Exatamente. Tudo bem que você possa dizer o meu temperamento não é muito da conversa. Mas você casou, então é atitude. Ninguém tá pedindo pra você mudar.
Por isso que tem muito homem que não gosta de ir pra igreja, que na cabeça dele vai ter que mudar. E mudar pra homem, meu Deus do céu. E nós estamos falando, irmão, não é mudar quem você é, não. Quem que quer mudar? Nem Jesus quer mudar quem você é mudar atitude. Então, eu tenho dos 4 filhos, uma é mais assim, inibidizinha, né? Ela é tímida. Aí eu falo, ó, vai chegar fulano aí em casa, cumprimenta, né? Pede bênção, fala boa tarde, não fica, né? Aí os mais velhos falam assim, respeita a menina, ela é tímida. Ela é tímida, mas ela pode ser educada. Qual foi o momento que eu falei para ela não ser tímida? Eu, nenhum momento, porque seria uma violência. Eu falo, não seja tímida, não fique assim, não seja... Não, eu só falei para ela ser educada. E educação é atitude, não é temperamento, não é personalidade, não é caráter, é atitude. Eu vou ser educado com você. E eu penso que ser cristão é isso, é reproduzir, independente das minhas realidades pecadoras, limitadas, o máximo que eu conseguir, eu vou tentar reproduzir a Cristo. Santo Tomás de Aquino, ele escreveu algo muito importante sobre isso, quando ele fala, inteligência, essa é a dica, inteligência é a adequação do intelecto às coisas. Isso é inteligência. Eu vou adequando no decorrer da vida, até morrer, eu vou adequando minha mente às coisas. Minha mãe tem 78 anos, então agora apresentou o celular lá para ela, o WhatsApp, ela vai adequando a mente dela às coisas. É um pouco difícil, tadinha, tem dificuldade e tal de entender, mas ela vai adequando. E aí Santo Tomás de Aquino fala assim, e santidade, ser cristão, é adequar a vida a Cristo. A vida inteira, devagarzinho. Adequar a vida a Cristo. Agora, ninguém pode dizer que não tem como saber, porque Cristo está aí, na Bíblia, na história, né? São 2025 anos, estamos comemorando agora da encarnação do Verbo. Então, para conhecer Jesus, basicamente, o que a gente vai lembrar? Perdão, né? Caridade, bondade, gentileza, né? Força, fé, resiliência, obediência, humildade, né? Humildade. A gente estava falando ontem isso com a Thaisa, que é assessora, ela estava falando assim, você me acha humilde? Eu falei, olha, pelo WhatsApp ela é. Então, Pelo menos agora... Ela falou assim, porque eu tenho tentado ser humilde. Olha que Ela bonito. é muito gentil. Tô tentando ser humilde, olha, não é configurar-se a Cristo. E tem hora que a gente dá uma escorregadinha, né? Que a gente vem, você sabe com quem que você tá falando? mas eu acho que ser cristão é uma festa, não é uma cobrança. Não, a nossa meta é muito alta, né? É Cristo, né? A régua é lá em cima. Mas acho que você vai tentando. Eu acredito que Jesus não vai cobrar de você resultado. Ele espera da gente essa sinceridade. Igual você está partilhando com a gente, da paternidade. Poxa, eu como pai estou me esforçando para me adequar a Cristo. Como o intelecto se adequa às coisas. Eu fico vendo lá, meu pai é alfaiate até hoje, cara. Até hoje. Imagina, a alfaiataria hoje em dia praticamente está extinta. Sim. E meu pai é um cara que ele sai da alfaiataria 11h30 para almoçar, ele coloca uma plaquinha assim, escrita de papel, com a caneta, volto já. Eu achei sensacional, não é verdade? Pô, isso mostra o cara, olha, o cara tá com 78 anos, já teve AVC, o cara é trabalhador pra caramba, o cara, não é verdade? Então isso não comunica, poxa, o que eu quero, o que eu espero? Eu vou tentar, poxa, eu quero ser que nem meu pai, cara. Ele tá preocupado com o cara de vir aqui e achar a portinha fechada. Cara, e quando a gente fala em tudo da graça, me veio uma na mente agora. Talvez se não tivesse a separação dos seus pais, vocês não estariam aqui hoje falando com a gente. Não estariam vivendo essa vida. Não é isso, cara. Tudo concorre pro bem, né? Exatamente. Os que amam a Deus. Isso é lindo. Ó, a gente tem que ir pra roda de tereré, mas o diretor tá gritando ali. E a gente precisa te perguntar, pra quem tá assistindo a gente e não conhece, às vezes tem pessoas que não sabem como ler a Bíblia. Sim. Explica pra gente o que é a Lectio Divina. Porque todo dia de manhã você faz uma mensagem especial no teu YouTube ou no Instagram? No YouTube. O que é pra gente, bem resumido assim, o que é a Lectio Divina? Lectio Divina vem do latim, significa leitura orante. O que é essa leitura orante? É um método antiquíssimo da igreja para tentar tornar mais fácil, mais acessível a leitura da Bíblia. Porque a leitura da Bíblia sempre foi, vocês sabem disso, né? É um tabu, é uma dificuldade, porque não é um livro histórico. A Bíblia é um livro que contém história, mas é um livro de revelação. Então, ela não tem cronologia. Então você está em Gênesis, daqui a pouco você vai ler ela segmentada. Pois é. Então você pega, para nós que somos cristãos católicos, são 73 livros. Então você não tem uma sequência. Não é, então a Bíblia tem alguns momentos que ela é sequencial, mas tem alguns momentos que não, né? Então tem uma complexibilidade.
Então, tem os estudiosos, ou seja, existe uma ciência, que é a teologia, que estuda também a Bíblia, né? A teologia não estuda só a Bíblia, mas tem o estudo da palavra. Agora, existem métodos que no decorrer dos anos o Espírito Santo foi dando à igreja para que as pessoas tivessem mais êxito na leitura. Porque às vezes você lê e não tem assim conhecimento literário. Lembra que a Bíblia foi escrita em outro tempo, por pessoas que já não estão aqui, foi escrita por vários povos, em outra realidade, em várias línguas, idiomas, gêneros literários. Então, o que é a Lectio Divina, basicamente? A leitura orante da Bíblia. São 4 pilares. A leitura, depois da leitura vem uma meditação. Veja, meditar não é um estudo sistemático. Depois tem uma oração em cima do que você meditou e acho que a gente chama de contemplação, que nada mais seria do que uma ação, né? Ou seja, vamos lá, eu vou ler aqui... Tem que ser um capítulo, um versículo, tem alguma geralmente regra? a gente não tem regra, você pode fazer com qualquer texto. Tá. Eu proponho às pessoas fazer com o Evangelho do dia. Ótimo. Eu faço com o Evangelho do dia. Então você falou sobre o paralítico, pega a tua cama e vai, né? Então, o que seria, você faz a leitura do paralítico, por exemplo, esse texto que ele citou, e aí você vai fazer uma meditação. Que meditação é essa? Você vai tentar trazer esta palavra para a sua realidade, né? Por exemplo, eu sou um paralítico. Onde eu estou paralisado na minha vida? O que está parado na minha história? De repente, eu estou com uma relação ali que está paralisada. Pode ser físico, pode ser mental, Emocional, pode ser espiritual. né? Pode ser financeiro. Às vezes eu estou parado aqui numa coisa que... E eu posso... Quantas pessoas que agora estão passando dificuldades financeiras e pararam? Poxa, se eu não pago o fornecedor... eu não consigo, então, ter produto. Um exemplo, uma das coisas do business. Então, que eu estou parado? O que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo, né? Eu estou com o meu nome sujo, eu estou paralisado. O que eu posso fazer para mover? Qual seria a ação? Então, você começa a meditar nisso. Olha que bonito, a palavra de Deus te ajudando naquilo que você está vivendo, né? Ou seja, trazer o evangelho para a sua realidade. Só que é interessante que, como você tem a Lectio Divina, ela assim, ó, olha que dinâmico. Eu li. Na hora da leitura, o Espírito Santo já vai colocar o teu olho em algo que vai gritar em você. Viu como aconteceu com ele? Gritou isso nele. Olha, veio, pega a tua cama e vai. Olha que lindo isso. Então, onde o seu coração ficar, para ali. É ali que está a chave da sua leitura. Para ali. Eu falo para as pessoas quando eu estou fazendo o texto. Onde o seu olhar parou? Onde o seu coração despertou? Onde deu aquela fisgadinha no seu coração? Naquela palavra. Olha que bonito. Só que lembra que você só conseguiu isso porque você leu. Então leia, né? Então começa a ler. Então é um pouquinho por dia. E aí depois disso você faz uma oração. Senhor, eu descobri que eu estou paralisado aqui no meu relacionamento com a minha esposa. A gente não está conseguindo. Legal. Então me ajuda. Me ajuda a eu conversar com ela. E aí a ação, né? A partir dali. Então toda oração tem que te levar a uma ação. Peça a Deus a força. Às vezes você tem que resolver uma coisa e você não está conseguindo, né? Então peça a graça de Deus para você ir lá, conseguir resolver. Então a Lectio Divina, ela é muito dinâmica. E eu vou dizer uma coisa para você. Para você que não é um estudioso, teólogo, você não é uma pessoa que tem tempo para estudar a Bíblia, Lectio Divina é infalível. Você vai aprender, decorar, porque você vai, né? Esses dias uma pessoa falou assim, eu quero ler a Bíblia inteira. Não se preocupe com o resultado. Se você ler as leituras do dia, todos os dias, a leitura é a primeira leitura, Salmo e Evangelho. Em 3 anos você vai ter lido liturgicamente a Bíblia toda. Uau! Em 3 anos. É só pôr no Google, né? Leitura do dia, Isso. liturgia diária, já traz pra E quem me pessoa. assiste no YouTube, no Pronto. começo do vídeo eu coloco as leituras. Seu canal no YouTube qual é mesmo? É Rodrigo Ferreira Oficial. Oficial. Então eu coloco lá. Aí a pessoa, se você lê, se você tem interesse de ler a Bíblia toda, porque quando eu falo leitura litúrgica, porque a Bíblia também repete, né? Tem leituras que repetem. Por exemplo, Livro de Reis, Crônicas, repete algumas histórias. Então, se você ler a liturgia todos os dias, em 3 anos você vai ter lido liturgicamente a Bíblia toda, né? Nas leituras que a gente vê nas Santas Missas diariamente. Então, você vai ver, você vai conseguir. Eu queria te fazer uma pergunta sobre missão. O que significa viver para a missão e não da missão? Viver para a missão e não para a missão é porque ela ultrapassa o sentido do negócio, do business, de viver da missão. Eu acho que diminui um pouco, né? Tipo assim, eu vivo disso. Então, eu acho que viver para isso dá mais sentido. Sim. Porque, por exemplo, no caso da missão Louvor e Glória, hoje, só para vocês entenderem, nós temos pessoas integralmente dedicadas só a isso, né? Então, se você perguntar assim, Rodrigo,
profissionalmente, qual a sua profissão hoje? Eu sou um missionário. Essa profissão se encontra dentro do rol das profissões, né? Você vai encontrar lá, ela tem a sua referência, mesmo na Receita Federal, então eu tenho que pagar impostos, tudo isso. A gente tem CNPJ, mas a gente também tem uma empresa, né, que é a Ferreira e Gonçalves Produções, que fazem as produções de palestras, shows, retiros e tudo mais. Mas a gente também tem o CNPJ do terceiro setor, que é da Fundação Louvor e Glória, que é a obra sem fins lucrativos, ou seja, a obra filantrópica. Então, a nossa empresa, ela fatura para manter esta fundação, né? Perfeito. Então, é assim que a gente trabalha. Então, os shows, por exemplo, eu estou aqui em Campo Grande numa missão, eu vendo meus livros, né, meu pendrive com CDs, pregações, vendo os artigos religiosos e recebo aquilo que a gente chama de uma ajuda missionária, né, uma espórtula missionária. Não é um salário, nada disso, mas é uma ajuda que a comunidade oferece para a missão. Dentro dessas ajudas, no Louvor e Glória nós temos vários missionários, né? Então a Thaís é uma delas, tem minha esposa, tem o Daniel, a Neuza, aí tem também o Douglas, outras pessoas, o Márcio, a Fabiana, várias pessoas que trabalham. E nisso tudo tem a banda Louvor e Glória, os músicos que são remunerados, têm suas famílias, né? Então as pessoas trabalham hoje dentro da missão. Então por isso a gente fala que vive para e não dá. Sim. Agora, existem muitas iniciativas que a gente faz sem receber nada. Por exemplo, tem lugares do Brasil que não conseguem pagar nem a nossa passagem, Sim. estadia, né? Então a gente consegue, às vezes, arrecadando fundos ir para a África, por exemplo. Então eu já estive, desde 2006 a gente vai para a África. E é claro que às vezes os lugares que nós vamos não tem condição de pagar a nossa passagem aérea. Mas graças a Deus hoje a comunidade é organizada de um jeito que consegue promover também missões, né, caritativas. Se Deus quiser que você vá lá, vai acontecer. Claro, Né? vai acontecer. Eu quero te fazer uma pergunta agora para dar uma chacoalhada na galera. A missão só é verdadeira quando exige renúncia? É porque daí vem a questão do viver para a missão. Então não é só você ir lá exercer uma palestra e voltar para o seu... Não é, a sua vida é assim o tempo todo, né? Uhum. Então é renúncia de tudo. Primeiro que vamos falar o que é verdade, né? Uma pessoa está falando de Deus, de religião, poxa, isso é cultural. Sim. Você tem que ter a pessoa vai exigir um testemunho de você. Sim. Ela vai exigir uma vida moral mais acertada. Isso é normal. Não tem como falar de Não algo tem. que não se vive. Exato, não tem. Você não vai ter. Da onde vem a autoridade? Da autenticidade. Sim. Você tem que ser autêntico para ter autoridade. Então, tem que ter renúncia das coisas, da vida e até do tempo, porque veja. Existe um tempo para cada coisa? Existe. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar de viagem com a minha mãe, a Vitória, viúva, assim, ou até com a Adriana, e alguém te conhecer lá no hotel, lá de férias, lá naquela fazenda e tal. E a pessoa, você é o Rodrigão? Sou. Você poderia conversar comigo um pouco? Posso. É isso, é viver para a missão. O tempo todo isso, né? Então já aconteceu de você sentar, imagina, eu estou vindo num voo e a pessoa te conhece. E você tem aquelas 10 horas de voo conversando com a pessoa, né? Então, aí você é conhecido em outros lugares. Então, uma vez eu estava aqui Que no... sorte cair no avião do lado do Rodrigo Ferreira, hein? Eu estava aqui num lugar, aqui em Campo Grande mesmo, aconteceu, até a Thaís dá risada disso, o Douglas, porque eu estava num mercado, e aí eu via que uma pessoa estava cruzando o meu caminho toda hora, né? Tudo bem. Passou E por agora? mim, Agora já de passou novo. por Né? mim. Percebi isso. Aham. E aí eu falei pra Thaisa, fica um pouco pra trás, porque se ela quiser conversar comigo, ela certamente vai perguntar pra você, né? E foi dito e feito. Aí ele foi lá, é o Rodrigão, poxa, eu preciso muito conversar com ele. E ali sentamos, ali no mercado. E eu atendi a pessoa dentro do mercado. E pra mim tá tudo bem, eu fico feliz com isso. Se eu posso... Eu acho que esse é o cruzar o caminho, as conexões são essas. Sim. Então, por isso que a gente vive para a missão, não é dar. Não é um momento que, tipo assim, eu tô aqui agora e daqui a pouco... Eu acho que, pelo amor de Deus, eu tô comparando, mas é como uma freira, um padre. Ele é padre o tempo todo, né? Sim. Sim. Claro que ele tem que ter o tempo dele, de repouso, de descanso, meu Deus. Ninguém tá falando isso, ninguém tá pra nada nessa vida o tempo todo. Sim. Existe um tempo para cada coisa, a divina ordem. Mas você imagina que padres me contam a história de pessoas que passaram pela vida dele no avião e falou, poxa, você é padre, vai conversando, posso me confessar? Né?
Acontece. Imagina, né? Quer dizer, acredito que qualquer profissão isso Sim. pode acontecer. O médico não está de férias, passa uma pessoa mal. Ó, tem um médico aqui, dá vontade do cara falar assim. Não. Mas, poxa, então eu não acho que é só o missionário. Qualquer profissão, né, vai ter isso. Sim. Imagina que um cano estoura numa festa e tem um encanador ali, né? É verdade. Então, alguém vai chamá-lo. Eu acredito que seria um pouco sobre isso, né? Então, Legal. viver para a missão é a renúncia mesmo. Uau. Maneiro demais. A gente precisa ir pra roda, né? Então eu vou dar um recado antes, tá? É o seguinte, e você? A gente falou aqui sobre encontrar seu chamado, falou sobre atitude. Você encontrou seu chamado? Comenta com a gente aí, faz esse podcast junto com a gente. Falamos sobre atitude, que atitude você tem tomado para mudar a vida das pessoas com quem você se importa e com quem você não se importa também, com quem você cruza o caminho, tá? Importante, a gente está no YouTube, temos a comunidade aqui, enfim, você tem que se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube trabalhe para você. A gente tem cortes aqui, cortes muito legais que podem mudar a perspectiva da sua vida, assim como a gente ouviu aqui, muito legal, olha o tanto de anotação que eu fiz. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, depois a gente vai ler, conversa com você, tá? Se você gostou, se você não gostou também, né? A gente vai lá e conversa também, né? Porque tem o que não gosta, mas tá tudo certo. Tá bom? Muito obrigado e vamos pra roda de tereré. Vamos, a antes hora vem dos os presentes, né? Quem vem aqui sempre ganha presentes. Meu Aqui vai um Deus. chapéu Meu da Deus, Malu gente, Pires. Ó, obrigado. se por acaso ficar pequeno, mas eu acho que vai ficar bom. Meu Deus, gente, Ó, é coisa mais beijo chique. pra Malu. Obrigado, Malu Pires, obrigado. Não sei Ó, se sobra algum tempo pra... ó, Pareceu o Chico Buarque agora. Maluco, numa sempre roda de pagode. traz estilo e qualidade, né? Agora tem grupo de pagode católico também, né? Inclusive, meu sobrinho é um pagodeiro cristão. Sério? né? Que legal. Legal, ficou legal, Rodrigo. Mas ficou legal, não ficou? Ficou. Ficou. Ó, você vai Malu ganhar, Pires, você vai obrigado. ganhar também congelados da Tio Go, Carandá, da Fernanda. Então, nessa Uau. correria do dia a dia, passa lá que ela tem muita coisa que vai dar. Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. No Obrigado. final eu te entrego, tá? Show. Também. A nossa caneca oficial em parceria com a agência obrigado. Novo Normal, pra você não Obrigado. esquecer do Novocast. Obrigado, gente. Tomar aquele Cara, cafezinho. Quando você estiver tomando aquele cafezinho e tal, lembra da gente, marca a gente lá nas Obrigado. suas redes sociais, tá? Olha, obrigado a Tio Go, Novo Normal. Deus abençoe vocês. Amém. E um beijo também para Qualisalva, que leva um pronto-socorro para dentro da sua casa. A gente usa o serviço deles, faz toda a diferença no seu dia a dia, tá bom? Fechou? Fechou. A roda são perguntas rápidas, tá, Rodrigo? Tá Então bom. a gente tem que tentar encurtar a resposta. Ping-pong, né? Ping-pong, a gente já tá caminhando pro fim. Mas se a gente quiser resgatar alguma que ficou do roteiro, pode falar também, não tem problema, tá? Eu começo. Quem é o Rodrigo Ferreira numa frase ou numa palavra? Eu sou um milagre. Uau! Eu também acho que é. Porque tudo Somos que um você milagre. passou e agora É. você me contou dos 5 dos bebezinhos Sim, antes eu da sou um tua milagre. filha. É demais. Com esse Sou um sorriso milagre no para rosto. completar a frase, estou aqui. Um milagre, estou aqui. O que te tira do sério? Injustiça. A injustiça mexe muito comigo. Quando eu vejo a injustiça me desestabiliza, me tira do sério. O teu temperamento, pra você fazer tudo o que você faz e o que você fez, me parece ser um pouco colérico. Eu sou Mas você tá tão calminho. eu tão... sou fleumático. Eu sou Você é fleumático. fleumático. Mas tenho os picos de colérico também. Porque eu preciso, igual eu falei. Porque o tem fleumático coisas- é mais devagar na É mais vida. devagar, mas tem hora que a gente precisa dar aquela acelerada, né? Sim. Então, eu tenho sim uns picos de colérico, mas eu sou de temperamento, assim, fleumático. Legal. Qual foi o hábito que mudou a sua vida? O hábito que mudou minha vida, desde lá da origem, tudo, foi começar a rezar. Eu lembro que eu não rezava, né? Então, Sim. rezar é um hábito. E eu não rezava. Eu comecei a rezar e muitas coisas melhoraram na minha vida, mudou. Cara, é legal você falar isso porque hoje eu trabalho com o mercado digital. E muitas pessoas ganharam muito dinheiro ou fizeram muito dinheiro, como elas preferirem, dentro do mercado digital. Só que elas acharam ou achavam que o dinheiro supriria tudo. É, E hoje elas chegaram num ponto de falar, e agora? O que eu faço da minha vida? sim, Sente um vazio tão grande. sim. Talvez elas precisam assistir esse podcast e entender. Pois é. E sabe o que eu falo para as pessoas, assim, que eu acho muito legal, vocês aqui do Novo Cast podem ajudar muito, a conexão, né? A oração, ela é um hábito, claro, mas ela é uma conexão, nunca se esqueça disso. Ela me conecta com Deus, me conecta com a minha vida. Porque se eu tenho, por exemplo, minha esposa me liga e fala, amor, o Miguel caiu ontem e tal, né? Sei lá, tá chateado, caiu na frente dos amigos, sei lá, perdeu o gol lá, sei lá.
eu falo para eles, transforma isso em oração. Sim. Né? O que é uma oração? É você transformar a sua vida. A matéria-prima da oração é a vida. Eu acho que as pessoas elas têm oração muito lá em cima, muita coisa muito distante. Não, a oração é a matéria-prima da oração é a vida. Então, se você... Eu não tinha esse hábito de rezar. E então eu vou muitas vezes nas empresas a pedido do pessoal da RH, imagina, para ensinar a turma a rezar. Que tal se você começar a rezar? Como fazer um exercício, né? Como fazer Então uma ensina. prática? Como que é? Primeira coisa de tudo, vocês lembram que Jesus, essa pergunta foi feita, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Ele mandou o Pai Nosso. Mandou o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele é aquela matriz da oração, né? São 7 pedidos. 7 que tem lá. Então, são 3 dedicados ao Pai, ou seja, santificado seja o teu nome. O que é isso? Seja honrado, obedecido. Depois, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Não, desculpa. Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Ou seja, eu não quero só que você me dê coisas. Não é só uma troca. Eu quero que você venha comigo. E seja feita a tua vontade, ou seja, a tua vinda tem que resultar em coisas positivas. Aí depois são 4 pedidos relacionados a nós. Olha como Deus é bom, né? Então, o primeiro pedido é o pão nosso de cada dia, o sustento mesmo, né? Então as pessoas falam assim, Rodrigo, o que é o pão de cada dia? É o pão mesmo, gente. É o pão no duro. É o pão de cada dia. É a matéria. Beleza, farta. Né? Segunda coisa, perdoai nossas ofensas, nossos pecados. Porque se eu tenho a providência de cada dia, o meu pecado me atrapalha a ir para frente aqui. Então, perdoar meu pecado, minhas ofensas, meus erros, assim como nós perdoamos. E aí, em seguida, vem os 2 últimos pedidos, que é, não me deixe cair em tentação, porque elas estão aí, e me livra do mal, com L, que não é o mal-estar, é um mal mesmo, uma entidade, um mal inimigo, né? Então, aqui nesses 7 pedidos está uma grande indicação de como eu devo rezar, né? Então, eu montei uma coisa chamada Hora Milagrosa. Então, presta atenção que legalzinho isso, ó. São 6 atitudes de oração, não importa quanto tempo vai, tá? 6 atitudes. Agradecer, chama ação de graças. O que é ação de graças? É você agradecer a Deus pelo que foi. Pelo ontem. Passou, ação de graças, certo? Então lembra. Aí nisso você vai ter que fazer um exercíciozinho. Você lembra, tal. Acho que a resposta já não tá ping-pong, né? Não, Vai lá, que tá boa, vai lá. Então, ação de graças. O que é ação de graças? É dar graças por ter. É louvar, agradecer, bem dizer, qualquer palavra que você quer colocar aqui, por aquilo que foi, porque ele deu. Aí, próxima atitude de oração, louvor, que é pelo que tá agora, pelo que é. Sol, o dia, a chuva, a comida aqui. Você vai rezar, por exemplo, no almoço, é louvor. Louvor é agradecer, é a mesma ação da ação de graça, só que pelo hoje. E adorar. Adorar o que é? Não é pelo que ele fez, nem pelo que ele vai fazer e faz. É pelo que ele é. Olha que diferença. Então, presta atenção nisso, ó. As coisas podem não ser boas. Pessoas podem não ser boas. Dias podem não ser bons. Eu posso não estar bem. Situações podem não ser boas, mas Deus é bom. Então, adorar pelo que ele é. Ele é bom, ele é maravilhoso, né? Então, como diz a canção Bondade de Deus, és fiel em todo tempo. Então, acreditar que ele é fiel em todo tempo. Ele é. Aí, o próximo passo, a 4ª. Então, eu já agradeci pelo ontem, já agradeci pelo hoje e agradeci pelo que ele é, independente do que está. Tá? O tempo pode estar ruim, pode estar bom. A 4ª atitude é a petição, é o pedir. Pedir. Você vai pedir agora. Só que esse pedir, ele se desmembra em 2 partes. Você vai pedir por você, né? Tudo que você precisa e pode pedir, não tem problema. E a segunda, a intercessão, que é pedir para os outros. Não peça só para você. Reza pela sua família, pelos seus... Então você reza, tá? Tá. Pelos outros. Presta atenção como é interessante isso. Já estamos lá no 5, não é isso? Então tem mais um só. 4, né? 5. 5 Pedir e interceder. Abriu, né? Tá. Aí, então foram 5, né? Então, vou repetir de novo. Ação de graças, louvor, adoração. Aí você vem para petição e intercessão. Pra você, tá. Para pedir pelos outros, né? Tá. Aí sobra só a meditação, que é a escuta. O que é uma escuta? Escutar Deus. Eu falei porque oração não é monólogo, é diálogo. Então, eu tenho que escutar ele. Senão eu fico só aqui e desligo o telefone. Aí, poxa, eu não ouvi Deus. Agora é só hora de falar. Onde Deus fala?
na intuição, no pensamento, na inspiração. Você já recebeu uma inspiração? Deus falando. Já aconteceu com vocês assim, por exemplo, ó, de você ir falar uma coisa, sei lá, você vai conversar com alguém, aí fala lá dentro, fala assim, não fala não, fala agora não, faz não briga não. Sim, já aconteceu? já. É Deus falando com você. Era Deus falando com você. Ah, mas eu não ouvi aquela voz do Cid Moreira, seu meu filho. Deus falando na sua intuição. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A intuição de vocês é muito sagrada. Pra estar ali, só Deus consegue chegar lá. A intuição é um jardim sagrado. Aí você fala, Rodrigo, mas a tentação vai ali também. A tentação não vai na intuição. In é dentro, gente. A tentação é externa. Ela vem de fora. Sim. Ela é uma tentação. Intuição é diferente. Você vai saber o que é intuição porque é lá de dentro. Vê uma coisa assim, tipo, ó, dá isso aí pra essa pessoa, ela tá precisando. Já Você passei falando por isso, eu tenho um hábito Olha de lá. andar com dinheiro no bolso. Viu? E dá pras pessoas. Esses dias eu tava descendo Afonso Pena, virei, tinha uma senhora na esquina e eu passei. Eu falei, vou voltar, sentindo meu coração. Até me emociona. Eu cheguei, tirei o dinheiro, dei pra ela, ela falou assim, eu sabia que Deus ia trazer. Tá vendo? Deus falou com você. Falou, cara. Deus Aquilo me tocou tocou de na uma tua forma intuição. absurda. Assim. Só ele pode ir lá. Não é assim, não. Intuição não é bagunçado, não, gente. E ela Entra tava qualquer- esperando. Não, a intuição é sagrada. Deus fala lá. Ele fala ali. A tentação vem de fora. Acontece um negócio e surge uma ocasião. É de fora. Passa uma mulher bonita ou outra coisa, um dinheiro que não é seu, uma situação. É uma proposta. A intuição não é proposta. É uma coisa do mais íntimo seu. É Deus que pode pisar lá só. Né? E Deus fala onde também? Na consciência. O que é consciência? Aquilo que você tem formado, de cultura, de ensinamento. Sua mãe lembra? Não mexe no que é dos outros? Sim. Então, Deus fala ali. Ele vai fazer você lembrar que sua mãe te ensinou. Eu falo assim que é interessante, né? Antigamente a gente tinha muitas ameaças maternas. Mãe falou, se você fizer isso aí, eu te mato, eu te corto as pernas, eu chupo seu seio de canudinho. Interessante que a consciência se forma assim. Olha, não fala isso, não faz assim, menino. Então tem tanta coisa que eu lembro na consciência que meu pai me falou, que minha mãe me falou, que é, Deus ajuda quem cedo madruga. Pronto, às vezes Deus faz você lembrar disso. É. E Deus fala na consciência, não é? O que é o arrependimento? É Deus colocando, com todo o respeito da palavra, um peso na sua consciência. Entre aspas, o peso, não é a culpa. Mas dizendo, putz, cara, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. É Deus que está falando com você. É Deus que está falando, né? Então, a questão da humildade, a questão de muitas coisas. Então, Deus fala aí. E na Bíblia, né? Então, você pode ler a Bíblia. Agora, olha a mágica surgindo agora. Falta o sétimo, né? Não, são seis. Meditação. São Ah, são seis, seis, são seis. tá. Olha a mágica surgindo agora. Dá vocês aqui, dá vocês o tempo para cada coisa ali, para agradecer. dá. Não, mas faz um tempo que você quiser. Quantos minutos que você Pra quer? cada um aqui? É, para cada um. Para agradecer o suficiente. Uns 5 minutos pra cada um. Pronto. Se você fizer 5 minutos para cada um, dá meia hora de oração. Você tem 24 horas. É tempo pra caramba. 5 minutos. Isso você vai perceber que tem dia que você vai passar. Porque você ficar lembrando do que foi e agradecer. Pô, olha, nós tivemos isso. Olha aquilo que Amei. você comeu. Não é legal? Amei. Então, mas isso tudo é montado em cima do Pai Nosso. É do roteiro do Pai Nosso. Você vai Das 7 cumprir orações. das 7 orações, né? Ele pode ser espontâneo. Claro, e não tem sequência, você pode... Agora, tem dia que você vai parar mais no pedir ali, você vai parar mais no agradecer, às vezes você vai parar mais no adorar. Porque se a pessoa, que bonito que é separar, 5 minutos no dia e fala assim, Deus, você é maravilhoso, você é fantástico, você é bondoso, olha... Meu Deus, eu tô sem palavras aqui. Isso pode ser falado, a igreja fala que pode ser 3 jeitos isso. Pode ser falado, oração vocal, pode ser só de pensamento e pode ser lido. Você pode ler uma oração, pode ler um salmo. Salmo não é adoração? Tem o salmo do Senhor é minha força e minha. Você pode ler um salmo. Então, você pode fazer isso de várias maneiras. Agora, se você fizer isso aí... Teve pessoas que falaram para mim, rapaz do céu, eu viciei no método, agora estou já 1 hora, estou 1h10. É o tempo de qualidade com Deus. Amei. Você faz um roteirinho, isso é sensacional. Só que vai chegar no momento, pode ficar com a colinha ali. Pode ficar no começo. Mas depois, gente, é igual exercício. Depois, no começo você precisa do Internaliza. personal, você precisa do cara falando, faz isso. Ó, você já fez perna, agora faz braço. Você já fez isso aí, faz isso aqui. Senão você fica com a perna dessa grossura e o braço fino. Tem que fazer tudo, não é assim? Então,
faz tudo. É igual comida, vai balanceando. Tem que ter carboidrato, proteína. Tá aí, alimento da Perfeito. alma. Se as pessoas fizerem isso aí, Amei. eu duvido que a vida não vai melhorar. Porque a questão, o que eu tô falando para as pessoas? A gente é ser vivente, é corpo, alma e espírito. Tem que cuidar de tudo. Se você não cuida da alma, ela vai definhando e isso afeta o corpo, afeta a mente, afeta a emoção. Então, eu tenho ajudado muitas pessoas a compreender esses passos, a entender que não é questão de, por favor, gente, de lei, de regra. Ah, se você não rezar, você vai para o inferno. Se você não rezar, você não vai ser salvo. Ah, gente, é muito raso isso. Ele é meu Deus, é meu pai, eu preciso falar com ele, né? Eu preciso. A gente não tem que ligar o pai da gente, a mãe da gente, para um amigo, faz tempo, o amigo cobra, faz tempo que você não liga, né? Então, Rodrigo, já aconteceu comigo, de eu estar assim, por exemplo, mexendo no celular à toa, e aí dentro de mim fala assim, por que você não reza? É intuição isso. Deus está falando assim. É Deus que está falando, convidando. Olha que bonito. Tipo, vamos tomar um café? Nós dois? Vamos conversar? Você tá aí à toa mesmo, pô. Aí você fala, putz, eu tô... Mas não é para você se culpar. Aí a gente leva para um andar complicado isso. A gente leva para um andar da culpa, da cobrança. Não, gente, relaxa. Deus não tem nada com isso. Leva pro lado da amizade. Pô, Deus tá me chamando para conversar. Bater um papo. Bater um papo. Você tá ali, chora um pouco. E outra, não precisa ser meia hora. Não existe essa especificação de tempo. Existe um tempo, né? Estourou nosso tempo. Vamos lá. Rodrigo, você já alcançou milhões de pessoas com a sua mensagem, muitos livros vendidos, Spotify. O que isso tudo é? Você é uma pessoa de sucesso nessa tua jornada, mas o que é sucesso para você? Uau, que pergunta difícil. Olha só, sem falsa humildade, porque senão o que é humildade? Humildade é verdade. As pessoas dentro da igreja têm uma dificuldade um pouco de falar das coisas, porque fala, mas eu vou falar isso, parece que eu tô aparecendo. Não, humildade é verdade. Vaidade ali, né? Humildade é verdade. O que é e ponto. Você fala bem, você canta bem, tudo bem. Sucesso, para mim, não é só o que eu faço, não é só sobre isso. Claro que o que eu faço... Então, eu vou definir sucesso aqui de acordo com a etimologia da palavra. Sucesso é sucessão. É daí que vem a palavra sucesso. Sucessão. O que é sucessão? O que vem depois de mim. Então, para mim, a definição está lá em Josué 1:6. Lá fala assim, ó. Se você não se afastar das palavras desse livro, ele fala para Josué. Lembra que o Josué é o cara que substitui Moisés. Moisés é o cara... Bom, Moisés é um sucesso. Moisés, cara. Quem não conhece Moisés, né? Não entrou, mas ele é o Ele é o cara. Moisés é o cara. Então, o sucessor de Moisés é Josué. Deus fala para ele, se você não se afastar desse livro, nem para a direita, nem para a esquerda, se você cumprir o que está nele, se você meditar, pensar, passar ele, você será feliz, prosperarás em tuas empresas e você será bem-sucedido. O sucesso está aqui, então. Veja, sucesso é ser bem-sucedido. O que vem depois de mim ser melhor do que eu. Então pensa que aí tem filhos. Legado. Então, legado. Você falou a palavra. Pronto. Sucesso para mim tem a ver com legado. O que eu vou deixar. Então vocês estão aqui agora começando um baita de um projeto maravilhoso que também é sucesso, porque vocês estão sucedendo já outras pessoas que começaram podcasts e vocês estão vindo nessa sucessão. Só que pensa que vocês estão influenciando outras pessoas e outras pessoas um dia estarão aqui no lugar de vocês, que não vão ficar aqui para sempre. Então nós temos que deixar legado. Qual é o legado do Novocast? Então sucesso não tem a ver só com chegar no topo. Tem a ver com a gente ensinar caminho. Porque se eu chegar no topo sozinho, não trouxe minha mulher, não trouxe meus filhos, não trouxe os meus comigo, não trouxe ninguém. Não tem sentido. Não tem sentido. Então tem pessoas que falam assim pra mim, liga pra mim e fala assim, Rodrigão, tem como você vir aqui na minha cidade, aqui e tal? Tem. Você vem sozinho? Não. Eu não ando sozinho. Na minha cabeça é 2 em 2, Jesus me ensinou isso, eu sou fiel a isso. Eu não ando sozinho. Tem um assessor, tem outro que tá, eu tô ensinando, tem o cara que tá ali só vendo, porque eu vou passar, cara. Eu tenho que deixar legado, entendeu? Então, tipo assim, se vocês 3, cada um for fazer seu podcast, é legal, mas vocês 3 se somam, vocês se completam. Então, a gente pode deixar um grande legado, de que junto a gente pode mais. Então, sucesso tem a ver com isso. Não tem a ver com quanto eu ganho, não tem a ver com vida acadêmica só, com conta bancária. Claro que isso é consequência, mas o sucesso depende disso. E uma coisa que eu digo que o sucesso é bem legal,
porque você não se preocupa com a herança. Esses dias alguém disse assim, Rodrigão, eu vou deixar a minha herança para os meus filhos e tal, não sei o que. Eu falei, não é assim que fala. Você não deixa a herança, ela fica. Não tem como levar. Você é só o mordomo Você não leva dela. ela. Deixa, irmão. Menos. Herança você não deixa, ela fica. Aham. O que você deixa é legado. É isso aí. Herança fica. Legado você deixa. Porque você deixa aprendizado, você Deixando deixa... no coração e na mente das pessoas. Exatamente. Você deixa, tá aqui, ó, tô deixando para você o meu caminho, né? Então, você deixa esse legado. O que Jesus deixou? Legado, né? Ele deixa o legado. Então, nós estamos agora no momento, né, vivendo aqui da igreja, do mundo, muito interessante. Então, Francisco é o Papa da Igreja Católica. Então, ele está deixando o legado. Pode saber, como todos os papas, o testamento dele é lido quando ele morre, quando qualquer papa morre, lá não tem nada. Não tem porque não é dele, mas deixou um legado. Alguma coisa ele deixou como legado. Todos os papas deixam o seu legado. Então eu vejo que cada papa tem o seu sucesso, né? Ele vai ser sucedido por outro papa. Assim acontece no decorrer desses 2025 anos. Então você deixa sempre o seu legado. Então é bem interessante pensar o sucesso nesse sentido. Eu acredito que sucesso não é só chegar no topo. Não é só isso, é muito pouco. Não é só dar certo o que eu fiz. É você conseguir construir família, legado e você conseguir harmonizar tudo isso. Muito bom. É incrível. Então, vamos fechando? Como que tá? Nosso tempo já foi aí, tudo né, bem? diretor? Tá tão bom aqui. Tá tão Eu queria bom fazer aqui. uma. Vai. Se pudesse entrevistar uma pessoa, tomar um café, um tereré, com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Uau! Meu Deus, legal isso. Olha, eu vou falar um absurdo aqui, mas se eu pudesse, Adão. Adão. Eu tenho um negócio com Adão, gente. Eu queria perguntar umas coisas pra ele. Ai, Jesus! Mas eu tô viajando aqui, viu, gente? Assim, Não, legal. Já que você falou isso, vivo ou morto, então... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum sonho que você ainda não realizou e quer realizar e que possa compartilhar com a gente? Posso, claro. Eu tenho um sonho, sim. Missionário, eu quero, assim, formar, né? Eu tenho um sonho de uma estrutura formativa de formar missionários, de uma escola, né? Eu tenho esse sonho, hoje minha vida é bastante corrida na missão, mas eu tenho vontade de formar, assim, né? Tipo uma questão de escola mesmo. Sim. Eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade de ter uma escola missionária, um local onde se possa ensinar missionários, onde se possa ter um instituto para ajudar outras pessoas, porque o missionário é muito... Eu vou falar uma coisa para vocês, o missionário é muito importante para o mundo. Ele não é só o cara que prega lá na frente, que canta. Ele vai no hospital, ele vai no asilo, ele vai na casa das pessoas, ele leva uma palavra naquela loja, naquela família que está doente. Então, eu tenho esse sonho de formar missionários. Que legal. Bacana. Rodrigo, se o Rodrigo de hoje pudesse dar um conselho pro Rodrigo Ferreira, adolescente, ou enfim, naquela fase, né, de 20 anos, qual seria? Eu ia dizer para ele assim, ó, seja mais ousado primeiro, um pouco mais ousado em tudo. A ousadia em que sentido? Não é ser louco, alienado. A ousadia, porque me vinha na cabeça, por exemplo, assim, vai conversar com seu pai, eu não ia. Pô, vai abraçar sua mãe, eu não ia. Vai, pergunta para aquele cara lá se ele não quer uma pessoa para trabalhar. Se ele não quer, seja ousado. Fala pra menina que você gosta dela, né? Então, eu acho que eu diria pra ele, seja um pouco mais ousado, na fé mesmo, né? Seja mais ousado, porque eu acredito que como adolescente, eu tava muito aquém, eu tava muito preso, eu tava muito... Um pouco mais de ousadia, eu acredito, até no amor, né? Pô, vai lá, fala pra tua madrinha que você ama ela, pô, dá um abraço no seu irmão, o cara tá ruim pra caramba, né? Vai lá atrás dele. Então, eu acho que eu falaria pro Rodrigão lá ser mais ousado. Beleza. Show de bola. Vamos pra última, Tá bom. derradeira. Aquele... Mensagem final. Parece aquele que não dá vontade de acabar, né, gente? Pudesse ficar aqui mais umas 3 horas. Última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, contando, né? Talvez seja até mais. Olhando para aquela câmera, que mensagem você deixaria pro mundo se você tivesse essa oportunidade? Eu ia dizer pra você aquilo que pra mim é mais marcante. Nós só temos hoje pra amar. Uau. Só temos agora. E a gente não sabe quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. O só temos hoje pra amar não é uma forma de dizer que você vai morrer amanhã, mas é uma forma de dizer que você tá vivo hoje.
e que você pode fazer coisas extraordinárias antes que sua cabeça deite no travesseiro. Tem muita coisa boa para você fazer. Por isso eu falei da ousadia. Dar um abraço, olhar. O Só Temos Hoje para Amar, sabe o que tem a ver? Tem a ver com você parar de se culpar, porque a culpa não te leva a lugar nenhum. Não é sobre quem é o culpado para o meu filho ser assim. É o que faltou para o meu filho. E dá tempo de dar. Talvez faltou o olhar. Talvez faltou o olho no olho. Eu tenho uma coisa que um dia eu fui fazer um retiro e o padre falava: o que você tem como filho, o sonho que você não teve com seu pai? E me veio na cabeça que eu não tinha a imagem do meu pai andando comigo no pescoço. Eu não tenho essa imagem, meu pai com um filho assim. E, enfim, foi isso que me veio. E aí o padre disse assim: por que você não faz isso com ele? Até porque agora não tem mais como ele fazer com você, porque se meu pai pesa 60 quilos, se eu ficar no ombro dele, eu esmago ele. Mas então aí eu lembro que eu fiz isso. Eu fui viajar para Vitória, onde ele estava lá, fui pregar, e eu falei: pai, quero chupar um sorvete com você. E você pode achar loucura, mas eu falei para ele assim: fecha os olhos e abre a perna. E eu entrei debaixo dele, subi ele ficou chupando sorvete em cima e eu embaixo. Foi 2 segundos, eu desci e eu falei para ele: eu precisava disso. Curou. E foi mais bonito eu ter feito isso do que meu pai ter me levado no ombro. Então não era questão de trauma. A gente não pode ficar só falando de trauma. Era questão daquilo que eu precisava cumprir. Então você que está me ouvindo agora e assistindo, você tem um plano, um projeto a cumprir, você tem um propósito. Você não veio nessa terra só para comer, beber e dormir e para você dar gargalhadas ou chorar. Você veio com um propósito. Então, abre teu coração, respira fundo e fala: eu vou cumprir meu propósito, só que tem que ser hoje. Porque amanhã pode ser que alguém não acorde. Então, não se sinta ameaçado, se sinta motivado. Nós só temos hoje para amar. Amém. Meu Deus. Gente, batemos um papo incrível aqui. No início, a Miriam que está assistindo aqui, ela trouxe uma frase dele que é: pensar bem, sentir bem, falar bem, fazer bem. Só aí você vai estar bem. Obrigado, irmão. Que dia para não trazer o lenço, hein, sabe? Obrigado, velho. Obrigado. Muito bom. Incrível demais. Obrigado, cara. Você aí, ó. A mágica do estúdio. O que é isso, diretor? Muito obrigado, cara. Eu não tenho nem palavras, assim. Foi um dos que eu mais anotei. Me emocionei muito. Obrigado a vocês. Assim, não quero desgrudar de você nunca mais. Verdade. Vocês são incríveis. Obrigado a vocês pelo carinho. Eu não tenho palavras, cara. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço vocês. Pra mim foi muito bom mesmo. Eu também quero agradecer. Um beijo pra sua equipe. Um beijo pro nosso diretor ali, que a gente até extrapolou o horário hoje, mas eu acredito que Deus queria que você falasse tudo que você falou, né? E especialmente eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu também venho de uma história de divórcio, mas que eu consegui uma nulidade, a partir disso eu escrevi um livro, então me conectei muito com tudo que você falou, então que as pessoas possam ter essa ousadia, essa coragem que o Rodrigo tá falando, da gente fazer um pouco mais do que a gente faz no dia a dia, porque é isso que Deus espera da gente, tá? Muita emoção por hoje, só gratidão, que Deus te abençoe na tua jornada, na tua caminhada. Obrigado. E que a gente possa se encontrar de novo, outras vezes por aí. Eu que agradeço vocês pelo carinho, obrigado por me acolherem aqui, né? Campo Grande é incrível, vocês são maravilhosos e eu tenho uma conexão muito boa com o povo daqui e claro que agora com todo mundo que acompanha o Novocast no mundo inteiro. Então obrigado pelo carinho de todos, da produção, da técnica, o pessoal que ajuda vocês. Me senti muito amado e acolhido aqui, espero ter contribuído com a missão de vocês, que é tão linda. Com certeza. Cara. Amém. Obrigada. Valeu. Último, deixa o seu link, seu Instagram, Rodrigo. Rodrigo Louvor e Glória no Instagram. Louvor e Glória é o nome da comunidade, Rodrigo é meu nome. Então, Rodrigo Louvor e Glória. E aí tem no YouTube, Rodrigo Ferreira Oficial, e tem a minha livraria online, né? A livraria online é rodrigolouvoriglória.com.br. Lá você encontra meus livros, encontra meus produtos, chega no conforto da sua casa aí. Uau. Pronto, pra quem como eu não quer desgrudar mais. Né? Valeu, gente. Curte, compartilha. E segue Valeu, gente. Curte, compartilha. Valeu. Tamo junto. Tchau. Valeu. Obrigado.